Bom dia a todos os servidores e colaboradores da Agência Nacional de Energia Elétrica e também a todos que estão presentes e aqueles que acompanham esta reunião pública no canal da agência no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEEL. Cumprimento os diretores presentes, diretor Ricardo, o diretor Fernando e a diretora Agnes. Saúdo o nosso procurador-geral, doutor Raul Pereira Lisboa, e o secretário-geral, Daniel Dana. Senhoras e senhores, temos o quórum de 4 diretores, então, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 34ª reunião pública ordinária da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica do ano de 2024. Temos algumas informações e comunicados importantes a fazer. Na quarta-feira, dia 18 de setembro, a ANEEL realizará a cerimônia de assinatura do ato autorizativo para Smart Vevels. Trata-se de uma nova tecnologia existente no mercado mundial. Essa solução foi estudada pela empresa de pesquisa energética, EPE, e na análise técnica econômica das alternativas, foi a solução que apresentou o menor custo global para aumentar a capacidade de escoamento da energia gerada e o atendimento ao crescimento das cargas das distribuidoras na região noroeste do estado de São Paulo. Também informamos que no dia 20 de setembro, sexta-feira, encerra-se o prazo de contribuições à tomada de subsídios 17 de 2024, com a qual se busca obter subsídios para o aprimoramento da regra de comercialização a ser utilizada para a apuração da restrição de operação por constraint-off de centrais geradoras fotovoltaicas. Com energia comercializada por meio de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCEAR, por disponibilidade e contratos de energia de reserva, CER. Também temos alguns fatos relevantes da agenda da ANEEL ao longo da última semana. Na quarta-feira, desde quarta-feira, dia 11 de setembro, está disponível no site da agência um novo espaço no portal Relatórios, com painéis inéditos em Power BI, contendo diversas informações acerca dos indicadores do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, tais como indicadores DEC e FEC, compensações pela violação de indicadores de continuidade individuais, indicadores de nível de tensão em regime permanente, tempos de atendimento a ocorrências emergenciais, indicadores de atendimento comercial e também o Plano de Desenvolvimento da Distribuição PDD. Essa iniciativa tem o objetivo de dar maior transparência ao processo de avaliação das distribuidoras, modernizar o conteúdo disponível e também facilitar o acesso às informações pelos usuários, contribuindo para o controle social e a adequada prestação dos serviços de distribuição. Queria parabenizar as áreas envolvidas neste projeto, a STD, Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição, também a SGI, Superintendência de Gestão da Informação, e a SMA, Superintendência de Mediação Administrativa, Participação Pública e Ouvidoria Setorial. Nos comunicamos de forma muito transparente com a sociedade e, certamente, esse novo painel contribui sobremaneira para esse ambiente de transparência com a sociedade brasileira. Também destacar que na quarta-feira, dia 11 de setembro, a equipe de fiscalização da SFT foi à Amazônia, especificamente no estado de Roraima e estado do Amazonas, para vistoriar o andamento das obras da linha de transmissão de 500 kV que interligará Manaus a Boa Vista. Essa obra, ao ser concluída, interligará o último estado da federação e permitirá também a redução dos custos de geração termoelétrica no estado de Roraima, como também abre uma nova perspectiva de interligação regional por meio da interligação com os países que compõem o Arco Norte. Estamos aqui falando Venezuela, Suriname, Guiana
Guiana Francesa e, basicamente, esses países. Também destacar que nos dias 12 e 13 de setembro, representantes da ANEEL participaram do 9º Encontro dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica na região Nordeste. Evento este que foi promovido pelo Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado do Piauí. Na sexta-feira, dia 13 de setembro, a ANEEL publicou despachos de 19 pequenas centrais hidrelétricas, registrando a adequabilidade dos projetos com os estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico DRS-PCH. A instrução foi realizada a partir da simplificação dos procedimentos de análise e visa estimular a competitividade desta fonte de geração. Feitos os informes do dia, proponho ao colegiado a deliberação da ata da 33ª reunião pública ordinária da diretoria de 2024, que foi realizada no dia 10 de setembro de 2024. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 33ª reunião pública ordinária da diretoria de 2024. Sendo assim, solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com sustentação oral e também a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-geral, todos aqui presentes, todos que nos assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta dessa 34ª reunião pública ordinária de diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 12 de setembro, contendo 37 itens. Os itens 3 a 37 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente no momento da publicação da própria pauta. Não há itens destacados do bloco, foi retirado de pauta o item 10 e não há pedido de sustentação oral nesta sessão. Desta forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens do bloco e, na sequência, serão deliberados os itens 1 e 2. Era isso que tinha a abordar, senhor presidente. Muito obrigado, Daniel, secretário-geral. Submeto os itens do bloco para julgamento do colegiado da agência. Eu aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens que compõem o bloco da 34ª reunião pública ordinária de 2024. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.005470.2018.92. Resultado da segunda fase da consulta pública número 75 de 2020, instituída com vista a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento do processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão, o EUST. Diretor-relator Elvio Neves Guerra, eu informo aqui para título de informação que o voto diretorial foi acompanhado pelo diretor Tille e o voto apresentado pelo diretor Agnes foi acompanhado pelo diretor-geral Sandoval, restando apenas o voto do diretor Fernando. Mas a gente tem a etapa de discussão ainda ou eu apenas voto? Diretor, está na fase já de votação. Foi apresentado o voto visto da diretora Agnes, né, e aí houve a fase de discussão, o diretor-geral votou também, e aí, enfim, é a apresentação do seu voto. Bem, veja, o colegiado, a gente pode reabrir, se for interesse dos diretores, a etapa de discussão, não há nenhum problema. Então, em discussão, se for o caso. Certo. Obrigado, Sandoval. Até mesmo porque o diretor não estava presente e é um direito, eu diria até inalienável, de discutir um voto antes de votar. Então, se o diretor assim entende necessário, reabro aqui a etapa de discussão. Obrigado. Diretor Agnes, eu queria apenas fazer uns questionamentos, mas, num primeiro momento aqui, registrar que ontem eu tive a oportunidade de conversar com o diretor Maurício, do ANS, e também com representantes do FASE, da Abeólica, Abrad, Abrat, Abiap, enfim, várias das associações que têm interesses imediatos e diretos na conclusão desse processo e também, em algumas partes do voto, foram referidos.
Desde o momento que o diretor Elvio ele trouxe o voto dele, na reunião em que ele trouxe na condição de relator, tinha um ponto que estava no voto dele e que eu tive a oportunidade de, naquela reunião, também levantar o argumento, era da preocupação de, eventualmente, esse modelo de liquidação centralizada com uma instituição financeira, fazendo com que tivesse multipartes, pudesse acabar, de alguma forma, reproduzindo aquilo que aconteceu no âmbito do mercado de curto prazo na CCE. Isso também foi até endereçado ontem pelo FASE, pelas demais associações, numa manifestação que foi feita para tentar endereçar essa preocupação que estava contida no voto do diretor Elvio, que era um ponto que eu tinha levantado à época. Foi até apresentado pelo Dr. Rafael, do Lefosse. Então, a minha questão que eu gostaria aqui de levantar era, no seu encaminhamento, que ele discrepa do que foi apresentado pelo diretor Elvio, qual que é a diferença que faz com que nós possamos ter a segurança de que a liquidação centralizada ela afastaria essa possibilidade de, eventualmente, ter, por alguma razão, uma onda de judicialização e, infelizmente, acabar fazendo com que no setor de transmissão, que é inadimplência de 0,2%, nós tivéssemos alguma reprise do que aconteceu no âmbito da CCE no mercado de curto prazo. Essa foi uma questão que a gente explorou bastante, conversou com a CCE, e a gente enxergou que talvez é uma situação diferente, até porque o voto ele leva para uma possibilidade do ONS também fazer isso sem ser por meio de uma instituição financeira, apenas por uma questão de plataforma. Por que eu estou falando isso? Porque, quando a gente conversou com o ONS, existem algumas judicializações, né, que ocorrem, e o que o ONS informou é que, justamente, eles enviam os avisos de débito e de crédito a posteriori, eles apartam as questões judicializadas e depois eles enviam os avisos. Então, assim, a meu ver, né, se for para alguém achar que tem uma possibilidade de aumentar o risco de judicialização, isso já poderia ser hoje feito, eventualmente, contra o próprio ONS, porque existe essa instância antes do envio dos AVDs e AVCs. E, além disso, o que eu trago no voto é que as próprias regras hoje já trazem os procedimentos, né, de rede, que, a priori, não deveria haver essa possibilidade do devedor escolher quem pagar, né? Então, assim, isso já está nas nossas regras. Então, no fundo, era, mantendo o que está nas regras, permitir ao ONS, junto com os seus associados, que pensassem numa alternativa que não precisa ser apenas uma instituição financeira centralizadora, que tem outras no mercado, e aí, aquela reunião grande que a gente fez, vieram, acho que uns 3 supridores, né, de tecnologia, falaram assim, e o que eu achei ainda mais interessante, ainda que tem a ver com esse olhar, é que não precisa ser uma única instituição financeira, que hoje, aí, o pessoal do banco trouxe muito como paradigma a questão das bandeiras de cartão de crédito, né? Que com o cartão de crédito você pode fazer esse pagamento por vários bancos e, de alguma forma, você consegue, enquanto instituição, aí seja a bandeira do cartão de crédito, identificar essa inadimplência. O que ficou muito claro para mim é que onde o ONS precisa aprimorar seja por meio de instituição financeira, seja por meio de plataforma, de ter esse olhar sobre qual é a inadimplência em tempo real. Então, que ele construa isso. E aí a proposta aqui era muito no sentido de o ONS, dentro da governança dele, com os associados e discutindo com a sociedade, né, trazer uma solução ponderando esse olhar e dos riscos e benefícios, e se é uma instituição única ou mais de uma, seja financeira ou seja só tecnológica. Então, era abrir um leque maior de oportunidades sem excluir a possibilidade da centralização, mas não adstrita ela, entendeu? Então, é um pouco essa a proposta do voto. Teve esse ponto que foi dito e para mim, é meio que a base do que poderia ser o convencimento por um lado ou por outro, que está no parágrafo 31, que foi dito assim, o operador discorreu ainda que as judicializações atualmente não afetam a liquidação, tendo em vista que são tratadas antes do processo de apuração, que foi o que você acabou de falar. Disso, depreendi, está no voto, né? Então, disso depreendi que já existe um ente centralizador, o ONS, contra quem podem ser ajuizadas liminares protetivas para recebimento dos valores integrais por determinados agentes, afetando a apuração, de modo que a existência de um agente financeiro único para operacionalizar a liquidação financeira dos EUSTs
não alteraria muito a possibilidade de judicializações. Seria apenas mais um ente centralizador adicional ao modelo existente. E aí, para mim, não seria exatamente isso, porque existe na dinâmica do ONS, na perspectiva de AVC e AVD, a possibilidade de ter também o compartilhamento da inadimplência? A regra já traz, a priori, está citado, é que agora eu não consigo lembrar do ponto do parágrafo, mas assim, que no fundo, a priori, os devedores deveriam, sim, não selecionar quem pagar. Eles deveriam proporcionalmente pagar aos credores. Então, isso já existe hoje. E o que eu acho que é interessante é que nesses desenhos que foram feitos, né, das discussões possíveis, né, dos bancos, o que eles falam assim, não é necessariamente você criar uma conta que nem necessário, que bota todo o dinheiro lá dentro e depois sai distribuindo. As relações, como possibilidade, tá? Porque não está nada fechado. No fundo, eles têm que desenhar o modelo. As relações, elas continuam sendo bilaterais. Então, um credor pagando para vários devedores, não, um devedor pagando para vários credores e, no fundo, todas essas instituições centralizadoras, a obrigação que elas teriam, financeiras nesse caso, né, teriam essa obrigação de, uma vez pago tudo, informar para o ONS. É isso. Então, no fundo, seria replicar o que já está na regra hoje, tá? Não, mas então, quando fala que já está na regra, a regra ela não contempla a possibilidade do rateio da inadimplência, tal como acontece na CCE. Não rateio, mas então, nesse caso não é rateio de bolo, assim, não é um monte de gente pagando numa conta e depois rateia para todo mundo. Nesse caso um agente devedor, ele, pelas regras, acho que eu tenho que pegar aqui no contrato, acho. Pela regra, ele não pode selecionar a quem pagar. Ele tem que pagar todo mundo. Isso está na regra. E o que não acontece na prática. O que acontece na prática, o que a gente vê ele escolhe quem pagar um, não paga o outro, e depois fica com essa inadimplência setorial que a gente não sabe onde está e com uma dificuldade muito grande do ONS acompanhar. É diferente do que acontece no MCP, que, no fundo, todo mundo paga lá dentro e depois todo mundo está devendo todo mundo e tem uma inadimplência que se rateia. Então, assim, na prática, o que a gente está falando, assim, se um mal pagador deixar de pagar, na prática, sim, tá, Fernando? Ele vai deixar de pagar pontualmente alguns agentes. Mas é isso que hoje já está no próprio contrato dele, que a priori deveria se fazer, executar ou mudar, né, o contrato, tá? Teve um ponto, nesse aspecto eu tenho discordância, tá? Porque, para mim, não daria para partir da premissa de que o ONS, então, ele seria um ente centralizador da maneira que está se colocando nesse parágrafo 31. Mas teve um ponto que até ontem eu levantei na reunião e é um ponto de preocupação, que seria o seguinte: se, eventualmente, tivesse uma liquidação centralizada, essa liquidação centralizada ela acabaria com a lógica bilateral e seria, então, multiparte. Como que seria o tratamento nesse caso, se eventualmente tivesse uma rescisão do custe acarretando o pagamento da penalidade, da multa? Como que ficaria isso? Vamos lá. Assim, esse do multipartes é que eu acho que é uma possibilidade, mas assim, o que está escrito no voto, assim, a meu ver, é que dá para construir uma solução centralizadora que não acabe com as relações bilaterais. É isso que eu estava explicando. E aí, justamente, se você tem uma obrigação de garantia, você continua tendo da mesma forma. Não tem como vocês... Só me permite aqui, só tirar uma dúvida que eu também fiquei nessa discussão. Nessa proposta que a diretora Agnes traz, de ter um elemento centralizador, cada agente terá uma conta específica. Então, a rigor, a divisão do bolo não ocorre como ocorre no MCP. Ou seja, cada devedor tem a sua contraparte de credor. É isso ou não? Não, é exatamente isso. É exatamente isso. Não, assim, não é fazer um bolão, né, de dinheiro para repartir e só faltando uma inadimplência deixar de pagar alguém. Não é isso. Mas, num exemplo, se você tem um determinado devedor que deveria pagar R$100 mil de EUST e ele paga R$50 mil de EUST. Independente do número de contas de cada uma das transmissoras, penso eu que a dinâmica seria, então, ao invés de cada um dos credores receber X, ele receberia X sobre 2. Aí vai receber menos. Proporcionalizar o recebimento frente ao todo. Mas é isso que está no próprio EUST. Mas não estou entendendo qual que é a relação bilateral que existe. Não, gente, mas assim, é bilateral no sentido assim, ele vai deixar de pagar cada um desses agentes. Assim, o banco, né, no fundo, vai deixar de pagar, e só dele
com esses agentes. Então, assim, não é justamente o credor poder judicializar contra todo mundo, porque fica muito caracterizado quem deixou de pagar. Não, mas aqui eu não estou perguntando em relação à judicialização, eu estou perguntando no processo de liquidação em si, porque o Sandoval levantou um ponto, bem, então cada uma das transmissoras teria uma conta específica. Estou pensando, assim, talvez um paralelo seja justamente CCAR, por exemplo, Moza. Assim, estou pensando, mas acho que não cabe, porque, de fato, mas são contratos também bilaterais, né? Então, assim, mas não é exatamente CCR, mas, assim, no fundo... O paralelo, na minha visão, e aí disse isso, não discutimos esse processo, quando o relator Elvio trouxe esse processo, na minha visão, esse processo deveria ser caminhado no sentido de fazer igual a liquidação de cota de garantia física, ou qualquer tipo de cota de Angra, ou mesmo de Itaipu. A cota, ela mantém uma relação bilateral, uma liquidação centralizada. Tanto é que os geradores emitem uma nota, após a operação, emite uma nota fiscal contra o comprador no valor específico daquela operação. O pagamento é feito de forma centralizada, quando eu fui conversar com os agentes sobre isso, principalmente com o pessoal da transmissão, que trouxeram a preocupação do mercado de curto prazo, a meu ver, não fazia o menor sentido, porque, do mesmo jeito que cota é liquidada separadamente, tem uma conta específica, uma liquidação totalmente separado, feito pela própria CCE, mas de modo paralelo. Então, na minha visão, o caminho mais adequado àquela época, e aí entendi que o processo não contemplava, e de voltar à discussão, entendi que não, tanto é que eu acompanhei o voto do El, porque eu achei que não conseguiria fazer isso daquela maneira. Mas entendo que o paralelo mais objetivo seria liquidar igual é liquidado uma cota de garantia física. Qualquer cota, né? Você faz uma liquidação, o cara faz um pagamento, o banco centralizador, no caso, que é feito na CCE, o Bradesco, ele pega e paga cada um. Existe a possibilidade de pagar pela metade do valor da cota? Não. Ou o cara paga ou não paga. Aí é um detalhe que tem que ver como, se fosse o caso, fosse caminhar para esse coisa, poderia, em tese, e aí, se não, ele pode pagar um terço, metade, pode pagar de uma maneira ou de outra, e aí proporcionalizar para cada contraparte esse aspecto. Então, na época, eu entendi que seria a melhor maneira de ser feito naquela forma. Entendo até hoje que quem melhor tem expertise e tem know-how de fazer liquidação no Brasil é a CCE, que é a Câmara de Liquidação. Principalmente as transmissoras, criaram uma série de empecilhos, falando que não são agente, que não fazem parte, com medo do risco do mercado de curto prazo, que entendo que é separado, que não teria vinculação. Acho que a questão de ser agente ou não era facilmente superada, mas como não interessava a categoria, não interessava o ONS, não interessava ninguém, eu meio que desisti de discutir esse assunto dessa maneira, e aí, fazendo a leitura como queira, me permita discordar, eu acho que a maneira posta pela doutora Agnes não resolve o problema, vai criar uma outra cena de liquidação, envolvendo um monte de agentes no setor elétrico, vai complicar uma coisa que poderia tornar-se mais simples. Por isso que eu acompanhei o voto dela e aqui deixar registrado. Mas aí eu voltaria naquele ponto em relação à rescisão do custo. Por quê? Nós mudamos o modelo de garantias em relação ao custo, mas ainda tem uma série de custos assinados pretéritos à alteração da nossa norma. E qual que é a minha preocupação? Partindo da premissa de que existe uma liquidação centralizada. Então, temos uma liquidação centralizada. Um determinado gerador tornou-se inadimplente por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Rescindiu-se o custo. Teve que aplicar, então, a penalidade da multa de 36 EUST. Como que fica isso na liquidação centralizada? Aloca-se a quem essa responsabilidade? Aos demais geradores ou às transmissoras? Por que eu pergunto isso? Porque quando nós fomos aprovar o novo ciclo da TUST, nós tivemos que enfrentar aqui como que nós faríamos com cerca de 800 milhões de reais da inadimplência de encargos rescisórios de um grupo de geradores. E que, à época, eu me recordo que a Abrat falava que, no horizonte, isso poderia também ter cerca de 2 bilhões de reais. Então, não é apenas um exercício de si ou de hipótese. Existindo uma liquidação centralizada, quem que assumiria a responsabilidade dos 800 milhões? Os demais geradores ou todas as transmissoras? Como é que ficaria isso na liquidação centralizada? Que eu não consegui compreender.
entendo que fica resguardado as obrigações de cada agente do jeito que é hoje, gente. Assim, isso não muda. O que a gente está falando só é como que junta o dinheiro com vários pagamentos sendo feitos por cada agente. Então, as obrigações elas continuam mantidas, isso não se altera. Não é para justamente esse agente assumir a função de arrecadação, né? E que assim, não é disso que se trata. No fundo, é como é que a gente simplifica a operacionalização, que o diretor Tilly entende que complica, ao meu ver, eu acho que simplifica. E aí, assim, o que a gente está falando no fundo, a gente está falando de mais de 1.000 geradores, 300 transmissores. Cada um tem a obrigação de pagar os 300 transmissores e, se, de repente, não pagar, não depositar no banco o dinheiro suficiente para aquilo, o montante que for depositado é pagado proporcionalmente a cada transmissor. E aí eu até peguei aqui da própria regra do EUST, o que está escrito lá é basicamente, na hipótese da usuária, por qualquer motivo, efetuar pagamento parcial, ela se obriga a ratear o pagamento entre as concessionárias de transmissão e o ONS, de acordo com os percentuais informados nos avisos de débito emitidos pela ONS. Parágrafo único. Em caso de não cumprimento do disposto do caput dessa cláusula, o ONS deverá informar imediatamente o fato ANEEL para aplicação das penalidades cabíveis, sem o prejuízo de acionamento das garantias estabelecidas. Então, as regras continuam as mesmas, diretor. Assim, eu não vejo nenhuma mudança nesse sentido. Mas as regras continuam as mesmas, mas a inadimplência, ela existindo, ela seria alocada a quem se as garantias não forem suficientes. Porque existe a regra de que você teria que, entendo a rescisão do custe, arcar com uma multa de encargos rescisórios que terão um quantitativo de 36 EUST, mas as garantias pretéritas à alteração da nossa regra, elas não são suficientes para os 36 EUSTs. Então, naturalmente, se você tem uma liquidação centralizada e, na prática, surge-se, então, uma obrigação, que seria uma dívida, que deveria ser paga a alguém, o debate ele passa a ser quem, então, é o responsável pela dívida? Os demais geradores, na lógica de liquidação centralizada, ou os transmissores, que era, então, aquele encaminhamento que nós tínhamos aqui na nota técnica, quando nós apreciamos o novo ciclo da TUST. Então, eu entendo que a regra não muda, não, mas eu acho que a regra financeiro a gente tem que regra não muda e o problema não muda. Então, assim, independentemente do que a gente faça, se alguém não pagar a garantia, no fundo, tem que haver... assim, no fundo, nesse caso, o banco caberia, então, ele comunicar essa inadimplência do pagante para os transmissores, da mesma forma que é hoje. Assim, o problema ele já existe, Moza. Então, assim, eu não consigo achar que é isso, mas para dizer que assim, esse ponto não foi endereçado especificamente, mas justamente a proposta é que isso seja discutido com os agentes, então, para escolher digamos assim, a solução que for a melhor, seja ela uma plataforma muito em linha com o que o diretor Mosna, o diretor Elvio estava falando, ou seja, uma centralização. Assim, eu não tenho... o meu voto foi no sentido de criar a possibilidade, mas que precisa ser mais aprofundada entre os agentes, nesse sentido. Porque o ponto que eu acredito que é a preocupação de todos nós é tentar construir uma regra que, não que ela seja imune a qualquer tipo de erro, mas que ela promova mais segurança. Nós estamos falando aqui do segmento de transmissão, que a inadimplência ela é de 0,2%. Eu acredito que poucos ambientes de negócio, em qualquer esfera de negócio, têm uma inadimplência registrada tão baixa. Ou seja, há problemas? Sim. O operacional ele é burocrático? Sim. Mas nós temos a certeza de que, em termos de recebimento, o segmento de transmissão ele não experimenta nenhum tipo de inadimplência exagerada. E ontem, nessa reunião com as associações, eu não sabia, mas foi até bom que tivesse, tinha justamente um desenvolvedor de tecnologia. E o desenvolvedor de tecnologia ele falou que ele atende até já 20% das transmissoras, ou seja, dezenas de transmissoras. E eu fiz um comentário que foi, do que está sendo dito por esse desenvolvedor da tecnologia, aquela preocupação do Elvio de buscar, não ter a liquidação centralizada, mas de simplificar, já então poderia ser utilizada a partir da tecnologia desse desenvolvedor, que é uma tecnologia que eu imagino que tantos outros desenvolvedores poderiam conseguir fazer com que virasse realidade. Porque o input que esse desenvolvedor tem para diminuir essa burocracia, de ter que pagar boletos de 4 centavos, centenas de boletos de centavos, 3 vezes no mês, é basicamente utilizar o input de AVC e AVD. Ou seja, tem uma plataforma. Não precisa inventar um modelo de liquidação centralizada
em que nós não temos nem condição de, nesse momento, imaginar o que eventualmente poderia ser danoso em termos de percepção dos valores pelo segmento de transmissão, se o que nós queremos, era o problema apresentado à época na consulta pública pela então SRT, no sentido de simplificar. Então, eu penso que, na dinâmica apresentada de liquidação centralizada, existe risco. Talvez não agora, não nesse momento, mas existe um risco. E a judicialização, ela não pode ser evitada, nem é nosso trabalho evitar que seja evitada uma judicialização. Mas, na medida em que nós já temos uma experiência, eu penso que nós devemos nos blindar contra repetir os mesmos erros. Então, eu acredito que o melhor encaminhamento nesse caso seria justamente ir na perspectiva apresentada no voto do diretor Elvio, até mesmo depois de ontem ter tido a oportunidade de saber que já existe no mercado uma plataforma que ela consegue fazer com que todos aqueles dissabores de back-office de tantas empresas, de ficar pagando boletos de centavos, ele acaba não sendo mais um problema, porque tem uma interface com o próprio ONS no sentido de simplificar. Eu acho que eu não vou me alongar, mas só sobre esse ponto, tá, diretor Mosa? Assim, no fundo, eu me surpreendi também quando a gente conversou com esse pessoal de tecnologia, e eu acho que talvez a única diferença o que eles falaram é que, assim, enquanto é algo que não todos os agentes aderem, para o ONS, que é a preocupação com o mapa de inadimplência, que eu acho que é a nossa, enquanto regulador, ter um mapa de inadimplência em tempo real, confiável, basicamente. Não adianta. Então, dar a oportunidade do ONS fazer essa construção para ver se os agentes aderem a uma solução centralizada. Agora, ela pode ser essa plataforma, diretor Mosa. Assim, você viu no meu voto, assim, eu não estou fechando de forma alguma que seja uma instituição financeira. Então, esse é o intuito. Tá? Então, dar o espaço para o ONS com os agentes, ver se consegue todos migrar para uma solução centralizada. Mas não é uma conta onde o risco é rateado, todo mundo põe dinheiro lá. Não é isso. E pode ser nessa linha do que você falou também. Tá? Então, é só para esclarecer esse ponto. Bem, encerrada a etapa de discussão, mais algum comentário? Então, em votação, diretor Fernando, os demais permanecem com seus votos. O vista, né? Esse, perfeito. Diretora Agnes apresentou o voto vista. Eu mantenho meu voto. Mantém o voto. Eu voto Fernando com não votou o relator. ainda. Bem, Eu então, mantenho meu voto. perfeito. Então, eu também mantenho meu voto, que foi acompanhando o voto visto da diretora Agnes, e proclamo que a diretoria da ANEEL, por maioria, decidiu pela implementação pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico de Sistema Computacional composto por plataforma única para suporte ao processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão EUST. Item 2 do voto, recomendar à Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição que incluam na agenda regulatória estudos para aperfeiçoamento da liquidação do EUST, contemplando os tópicos agrupamento de faturas por CNPJ, consolidação do faturamento por transmissora e não por ativo, rediscussão da padronização via boleto de forma concomitante com a plataforma única e unificação dos vencimentos de EUST. Item 3, fixar para a implementação em até 60 dias. Subitem, a necessidade de comprovação ao ONS ou à ANEEL de notificação prévia de 3 dias de antecedência da transmissora ao usuário para inserção no cadastro de inadimplentes. Subitem do item 2, o prazo limite de 3 dias para a retirada do cadastro de inadimplentes pela transmissora após a comprovação da regularização do pagamento pelo usuário. Item 3. Determinar ao ONS que, no prazo de 90 dias, apresente cronograma para a implementação da plataforma computacional para o gerenciamento dos encargos de uso do sistema de transmissão, para avaliação e aprovação pela ANEEL por ato administrativo próprio. Próximo item, secretário. Último item da pauta, de número 2, processos 48.500.00.2024, 2020-41, 48.500.00.2035, 2020-21. Implantação da linha de transmissão SE Feijó SE Cruzeiro do Sul, objeto do contrato de concessão número 11 de 2020,
paralelamente às margens da rodovia BR-364, em conformidade com a licença de instalação número 1465 de 2023, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Diretor-relator Ricardo Lavorato Tille, diretora-relatora do voto vista, Agnes Maria de Aragão da Costa. Trata-se de pedido da transmissora Acre para flexibilizar o contrato de concessão 11 de 2020, a fim de que a implantação da linha de transmissão SE Cruzeiro do Sul se dê paralelamente às margens da rodovia BR-364, em conformidade com a licença de instalação 1465/2023, emitida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, IBAMA. O pedido se justifica em razão do anexo 2.11 do edital do leilão 2 de 2019, que originou o respectivo contrato, prever que na implantação da função transmissão FT linha de transmissão LT 230 kV Feijó Cruzeiro do Sul C1 a C, deveria ocorrer o desvio de terras indígenas, mesmo em caso de proposta de configuração alternativa. O processo foi pautado para julgamento na 18ª reunião pública ordinária da diretoria em 28 de maio de 24, ocasião em que pedi vistas para melhor analisar o caso. Adota o relatório do voto do relator, diretor Ricardo Lavorato Tille, documentado nos autos sob o protocolo aí numerado, acrescentando o que se segue. Em 12 de junho de 24, acompanhada da minha assessoria, realizei reunião com os representantes da transmissora Acre. Em 26 de junho de 24, a transmissora Acre protocolou novos documentos no processo. Em 26 de junho de 2024, reuni-me com representantes do Ministério de Minas e Energia. Na reunião 293 do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, realizada em 3 de julho de 23, foi destacada a importância da entrada em operação do empreendimento para a redução das despesas com a geração de energia elétrica local, arcadas em parte pela CCC. Inscrevi o processo na 26ª reunião pública ordinária de diretoria, realizada em 23 de julho de 24, para apresentação do voto vista, mas após a sustentação oral realizada pela transmissora Acre, retirei o processo para melhor análise. Em 30 de julho de 24, solicitei complementação da instrução ASCE, o que foi atendido por meio do memorando 251 de 24. Em 12 de agosto de 24, acompanhada da minha assessoria, realizei nova reunião com representantes da transmissora Acre. É o relatório. É um processo de vista, né? Então, a Procuradoria já se manifestou, então a palavra devolvo à relatora. Obrigada. Antes de adentrar ao mérito das solicitações da transmissora Acre, o relator fez breve contextualização acerca da motivação das condicionantes impostas no edital do leilão, entre as quais a de que, na implantação da linha de transmissão, deveria ocorrer o desvio de terra indígena, mesmo em caso de proposta de configuração alternativa. Entre os relevantes fatos apontados, tem-se que o trecho de interligação Rio Branco-Feijó Cruzeiro do Sul foi originalmente concedido como resultado do leilão número 7 de 2013, por meio do contrato de concessão 9 de 14, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte. Naquela ocasião, o edital do leilão já previa como traçado referencial o distanciamento da tribo indígena Campinas Catuquina, estabelecendo seu contorno. No entanto, a concessionária tentou realizar o licenciamento margeano, a BR-364, consequentemente atravessando a referida tribo indígena, sem lograr êxito. Em 17 de dezembro de 18, foi declarada a caducidade da concessão, fundamentada, então, na dificuldade da Eletronorte em conseguir destravar o processo de licenciamento ambiental. Relembro que a concessão desse trecho foi otorgada à Eletronorte na segunda tentativa de licitação do empreendimento, que já tinha sido incluído no lote A do leilão número 2 de 13, declarado deserto, ou seja, não atraindo interessados. Com efeito, somente após a inclusão em um terceiro leilão, o leilão número 2 de 19, em que a transmissora Acre se sagrou vencedora, o empreendimento se encontra em vias de ser concluído e de entrar em operação. Digo isso porque, conforme verificado nos autos e pontuado pelo relator, a Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica, SFT, atestou que o projeto básico foi aprovado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico nos termos da licença de instalação aprovada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, IBAMA. E, segundo a concessionária, a linha possui previsão de entrar em operação ainda em novembro de 24. Quando o processo esteve em discussão na 18ª reunião pública ordinária da diretoria, toda a diretoria manifestou incômodo acerca da decisão que se impunha, sobretudo em razão de não ser possível determinar com certeza se a iniciativa de licenciar o trecho de passagem da linha de transmissão, que era justamente vedada no edital, teria sido de livre escolha do empreendedor ou em razão de indicação ou determinação do IBAMA. Também se demonstrou grande preocupação com a liberalidade de ANEEL autorizar a solução de flexibilização do contrato de concessão frente às regras que poderiam ter fundamentado
fundamentado a competitividade do leilão e as justificativas econômicas que preservassem o interesse público por trás desse possível ato por parte da ANEEL. Para o diretor relator, a transmissora concorreu para a mudança do trajeto no sentido da solução vedada no edital. Dessa forma, reconhecendo o interesse público na entrada em operação do empreendimento, recomendou a flexibilização do contrato de concessão 11 de 20, celebrado com a transmissora Acre, de modo a permitir a implantação da linha nos termos da licença de instalação, atravessando a tribo indígena e margeando a BR. Mas, em contrapartida, propôs a redução da receita anual permitida e a cláusula de responsabilização expressa nos termos apresentados em sua fundamentação, além de instauração de processo administrativo punitivo relacionado à conduta inadequada da transmissora Acre no prosseguimento da execução de obras em desconformidade com requisitos impostos pelo contrato de concessão número 11 de 2020 ANEEL. O que motivou meu pedido de vista foi justamente a possibilidade aventada pelo diretor relator de revisão da RAP pelo encurtamento do traçado, quando a interpretação dominante, com base nos julgados da agência, é de não associar recálculos de RAP à mudança de traçado, sob a lógica de que, geralmente, o traçado é livre e um risco assumido pelo agente que pode beneficiá-lo ou prejudicá-lo. Além disso, contribuiu para minhas dúvidas acerca do melhor encaminhamento a ser dado nesse caso, o posicionamento levantado pelo diretor Fernando Mosman, em meio às discussões ocorridas durante a apreciação do voto do diretor relator. O diretor Fernando indicou dificuldades em acompanhar o entendimento exarado pela Procuradoria junto à ANEEL, por meio do parecer 73, de que a mudança do traçado em afronta ao edital não feriria a competitividade do leilão. Do que pude compreender do seu posicionamento, sua discordância residiria no fato de que os demais competidores poderiam ter realizado os lances mais competitivos e vencido o leilão se soubesse que seria autorizado o trajeto mais curto e possivelmente menos oneroso. Na reunião, não entrei nesse mérito porque sobre ele precisaria me debruçar, mas observei apenas que os editais são elaborados com a melhor informação que se detém à época de sua elaboração e que a vedação em comento teria partido do entendimento de que seria inviável o licenciamento do empreendimento com o traçado margeando a rodovia dentro da terra indígena, conforme anteriormente ensaiado, sem êxito pela Eletronorte. Mas o fato de a licença ter sido emitida para esse mesmo traçado preservaria o mesmo objetivo que tinha a tal vedação editalícia, qual seja, a efetiva implementação de um empreendimento com menor impacto ambiental. Acrescentei ainda que, para mim, competiria ao órgão licenciador decidir sobre essa questão, para a preservação do interesse público, quaisquer que sejam as condições estabelecidas em edital, da análise que se sucedeu ao pedido de vistas. Após analisar detidamente os autos, me reuni com a transmissora Acre, assim como com representantes do Ministério de Minas e Energia, após analisar, me reunir, acompanho o entendimento do diretor-relator de que o interesse público pelo qual devemos primar com esta decisão deve ser o de minimizar os efeitos deletérios do alto custo de suprimento da localidade na tarifa de energia elétrica, considerando o esforço reiterado do planejamento setorial de competência do poder concedente de efetuar a interligação Cruzeiro Sul ao SIM, desde 2013, e o fato de as obras se apresentarem avançadas. Dessa forma, assim como o diretor-relator, entendo que a melhor decisão que se pode tomar neste caso é o da regularização do empreendimento margeando a BR, como realizado pela transmissora Acre, mesmo que representasse afronta ao edital, já que decorre da solução que possibilitou a obtenção da licença, decisão sobre a qual não compete a ANEEL decidir. Por outro lado, em especial depois da reunião realizada com o MME e passando a compreender melhor o processo de licenciamento ambiental, que é bastante interativo e que, neste caso, contou com a participação e o acompanhamento de diversos órgãos e entidades da administração pública federal, cheguei ao entendimento de que é impossível afirmar, com a certeza que se requer, quem teria sido o causador dessa problemática, podendo ser, entretanto, observado que todos os partícipes concorreram para a solução de traçado que acabou sendo licenciada. Amadurecendo a análise, conclui ser infrutífero enveredar por esse caminho de identificação de culpados, na medida que a controvérsia está posta e que o referido traçado foi o que viabilizou a obtenção pelo empreendimento da licença de instalação. Segundo informações do gerenciamento de outorgas, a empresa informou que a previsão da emissão da LO para a subestação 230-69 kV Cruzeiro Sul e linha de transmissão 230 kV, está para outubro de 24. Partindo dessa premissa, passo a análise das providências sugeridas pelo diretor-relator, que propõe, resumidamente, flexibilizar o contrato de concessão número 11 de 20 para permitir a implantação da LT 230 kV Feijó Cruzeiro do Sul nos termos da licença de instalação apresentada pela transmissora Acre, atravessando a terra indígena, Campinas, Catuquina, Margeando a BR, acompanhada de adequação
da receita anual permitida da transmissora em instalação de processo administrativo punitivo. Após a análise acurada dos autos, proponho acompanhar a sugestão de flexibilização do contrato de concessão em questão sem alteração da receita anual permitida, tampouco instauração de processo administrativo punitivo, conforme fundamentação que passo a tecer. Do pedido de flexibilização contratual para permitir a implantação da linha Margiana-BR. Inicialmente, penso que o pedido de alteração contratual deve ser analisado de forma pragmática, à luz do interesse público envolvido e desapegado de qualquer convicção quanto à possível conduta inadequada da transmissora. Isso porque a matéria de alteração contratual é inerente à gestão da outorga de concessão e não necessariamente à fiscalização do serviço, ainda que ambas as atividades estejam inseridas no mesmo inciso 4 do artigo 3 da Lei 9427, de 26 de dezembro de 96, Lei de Criação da ANEEL. A gestão de contratos busca administrar a execução dos empreendimentos de forma a garantir conformidade, controle e otimização de resultados. Ela abrange desde a fase pré-contratual, com a instrução processual e a documentação, até a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e os aspectos que envolvem a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção de contratos, dentre outros. A gestão é mais ampla que a atividade de fiscalização. A primeira busca eficiência e eficácia de ponta a ponta na contratação, enquanto a segunda busca a regularidade da conduta e a responsabilização pelos desvios normativos. Com efeito, cabe a nós, reguladores, nos debruçarmos sobre as consequências da solução viabilizada, bem como as medidas possíveis e necessárias para que dessas consequências se obtenha o melhor resultado, que é o interesse público materializado no serviço de transmissão de energia elétrica. A relevância econômica e de segurança energética atribuída desde o planejamento ao empreendimento em objeto já foi extensamente descrita nos autos. O relator já apontou em seu voto que, do ponto de vista ambiental, a solução de menor impacto sempre direcionou o traçado Margiana-BR e foi sinalizada desde o processo de licenciamento iniciado pela Eletronorte no âmbito do contrato de concessão 9 de 2014, que foi caducado. Essa afirmação se confirmou na medida em que a alternativa locacional à margem da BR existente foi, por fim, aquela que foi licenciada pelo IBAMA. Relembro que, segundo dados levantados pelo diretor relator, o custo anual de suprimento de Cruzeiro do Sul é de cerca de 380 milhões, e o atraso provocado pela não concretização do contrato com a Eletronorte teria gerado impacto da ordem de 2,5 bilhões. Já a economia da interligação, considerando o período de 10 anos, mesmo que se mantenha a geração local como reserva de segurança nos 3 primeiros anos, seria da ordem de 1 bilhão. Esses dados foram premissas de economicidade que justificaram a realização do leilão, ainda em 2019, considerando que ainda estão mantidas as condições gerais de tais premissas, sobretudo o abastecimento do município de Cruzeiro do Sul, majoritariamente por geração térmica a diesel. Entendo que essa motivação de economicidade para a construção e implementação da linha de transmissão mantém-se vigente, quiçá com valores ainda mais representativos. Ainda conforme o relator, dados levantados pela Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica e pela Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e Mercado apontam que a cada mês sem a interligação tem o potencial de agregar, em ordem de grandeza, algo em torno de 20 milhões adicionais na conta dos consumidores de energia. Por outro lado, coaduno do entendimento do relator de que a manutenção e operação da linha nas condições licenciadas podem implicar maiores desafios ao empreendedor, bem como ao poder público. A passagem de qualquer empreendimento de infraestrutura dentro de terra indígena impõe mais cuidados em função da própria natureza especial dessas áreas, além das esperadas ações de preservação da cultura e saúde indígena. Proteção e fiscalização do território, atividade de recuperação das áreas degradadas, gestão de resíduos, combate a incêndios florestais, dentre tantos outros. Por óbvio, de parte dessas atividades caberá especificamente à transmissora Acre, delegada do poder concedente, para manter a operar a linha. Note-se que essas obrigações, inclusive, já estão sendo realizadas pelo empreendedor por ocasião da aprovação do estudo do componente indígena apresentada à FUNAI e da negociação realizada junto à comunidade indígena com intervenção do Ministério Público Federal, a despeito da pendência contratual na ANEEL. Sem embargo, penso que o custo desses desafios ainda é menor do que não permitir a flexibilização do contrato. Primeiro porque as circunstâncias que fundamentaram a vedação do edital acabaram se alterando no tempo, o que culminou com a declaração de viabilidade ambiental justamente do traçado então vedado. Segundo, porque entendo que não houve violação da competitividade do certame, como irei fundamentar mais à frente. E em terceiro, porque, como consequência dos dois primeiros argumentos, entendo que não houve violação da reputação da ANEEL enquanto leiloeira e agência reguladora. Exigir o início de um novo licenciamento ambiental
quando em traçado almejado por fora da terra indígena já foi apresentado mais de uma vez ao IBAMA e o órgão ambiental manifestou tecnicamente que é o outro o melhor custo-benefício social e ambiental, me parece um caminho altamente questionável, ainda que esse novo processo de licenciamento seguisse o traçado previsto no edital e demais regulamentos. Faço essa afirmação, pois, conforme constato nos autos, a Transmissora Acre realizou em 20 de maio de 21 o protocolo da ficha de caracterização de atividade junto ao IBAMA, no qual constava apenas o traçado da linha de transmissão contornando a terra indígena, em linha com o que previa o edital e após interações diversas e manifestações técnicas da necessidade de se considerar outras hipóteses locacionais, em 10 de dezembro do mesmo ano, protocolou outra ficha de caracterização de atividade com 3 opções, em linha com o que exige a legislação ambiental, ou seja, que o empreendedor apresente ao menos 3 alternativas locacionais e, com base em metodologia própria, o órgão ambiental faz uma análise acerca das alternativas de menor impacto a serem detalhadas pelo empreendedor no relatório ambiental simplificado RAS. Com efeito do que consta nos autos do processo, no caso da trecho Feijó Cruzeiro do Sul, o traçado atravessando a terra indígena foi considerado pelo órgão licenciador competente o de melhor alternativa locacional, motivo porque entendo que eventual determinação para reinício de licenciamento ambiental seria inócua e indesejável, contrariando, nesse caso, o interesse público pelo que zelam os órgãos de licenciamento ambiental, qual seja a proteção socioambiental. Vale lembrar que a referida vedação editalícia só foi prevista pelos órgãos competentes, pelas concessões no setor elétrico, para viabilizar o licenciamento, com base na melhor informação que se detinha à época sobre a questão. Essa regra não foi motivada por escolhas e especificações técnicas intrínsecas à matéria atinente ao setor elétrico, dentro da seara da competência de definições da ANEEL, com base nas diretrizes e no planejamento realizado pela MME, com participação da EPE e do ONS. Além disso, eventual decisão que privilegie a observância da regra editalícia também deixaria de observar o interesse público, que reside na conclusão próxima do empreendimento, que se encontra em avançada fase de instalação dentro do trajeto licenciado, empreendimento esse em que em breve poderia prover os serviços e benefícios contratados pela sociedade. Ou seja, a meu ver, para a ANEEL manter a exigência editalícia neste estágio de implantação do empreendimento, seria necessário quantificar o cenário alternativo de eventual reinício do processo de licenciamento, considerando o tempo que toda essa solução levaria para se chegar ao mesmo estágio de andamento da obra, passando pelo novo rito de licenciamento que o IBAMA já indicou que seria mais longo pelo maior impacto ambiental que o traçado contornando a terra indígena teria, além de precificar para a sociedade o risco desse novo licenciamento, enfim, de não lograr êxito e de os consumidores ficarem finalmente sem o empreendimento e sem o serviço de transmissão. Quanto a outros riscos citados pelo diretor-relator, como risco de desabastecimento por interferência das lideranças indígenas ou desgaste burocrático, social e político causado pela mudança das condicionantes, entendo que esses fatores se fariam presentes independentemente do traçado escolhido. São riscos inerentes a esse contrato, cujas condições idealizadas em fase licitatória já pressupunham o longo prazo de prestação do serviço de transmissão e a proximidade do empreendimento à terra indígena. Ainda que a Transmissora Acre tivesse cumprido com sua obrigação de implantar a linha desviando a terra indígena, todos esses fatores ainda estariam presentes. A ponderação desses riscos, embora necessária, não devem ser o ponto motivador ou impeditivo da flexibilização solicitada, até porque são sopesados pelo órgão licenciador quando apresenta a sua decisão sobre o trajeto de menor impacto socioambiental. Soma-se a esses argumentos o fato de que a cláusula editalícia que vedou traçados cruzando a terra indígena foi inserida pela ANEEL no certame licitatório em razão da declaração de caducidade da concessão anterior, cujo entrave entendido naquela ocasião seria a dificuldade da Eletronorte em concretizar o licenciamento ambiental conforme se extrai do histórico contido da memória de reunião realizada em 11 de janeiro de 22, entre diversos entes públicos, MME, Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimento, da Casa Civil, IBAMA, FUNAI, Empresa de Pesquisa Energética e ANEEL, a seguir transcrita. Conforme a contextualização apresentada, a primeira licitação bem-sucedida da referida linha de transmissão teve a Eletrobras e a Eletronorte como vencedora, que, contrariamente à recomendação do R3, que propôs o corredor do trecho Feijó Cruzeiro do Sul por fora da BR-364, buscou imediatamente obter o licenciamento ambiental margeando a rodovia, ou seja, atravessando a terra indígena Campinas-Catuquina. A empresa não logrou sucesso em obter as licenças ambientais e teve a concessão caducada, sendo afastada por 1 ano de participar das licitações de transmissão de energia elétrica. Assim, tendo em vista o ocorrido, a diretriz da linha de transmissão
a diretriz da linha de transmissão para atualização dos relatórios para uma nova licitação considerou a localização do corredor fora do distanciamento considerado como de impacto ambiental direto da terra indígena, inclusive com distanciamento superior ao fixado do anexo 1 da portaria. Diante de tais motivadores, a ANEEL considerou, na instrução da licitação, a vedação de alteração do traçado recomendado pelo planejamento setorial, a fim de evitar a travessia por terras indígenas, reforçando o aprendizado decorrente da licitação anterior. Como se sabe, essa foi uma regra que pode ser considerada excepcional, pois a modelagem de concessão do serviço de transmissão utilizada pela agência, tradicionalmente, pressupõe a liberdade de traçado, podendo o concessionário fazer ajustes para evitar ou solucionar imprevistos eventuais ocorridos durante a construção do empreendimento e a fase de licenciamento. Ocorre que, no caso em tela, havia uma regra que limitava a liberdade do agente de escolha do traçado, que já diferencia este caso de todos em que o agente possui plena liberdade nesse quesito. Mas, mesmo diante dessa excepcionalidade e a revelia da permissão contratual, o novo concessionário conseguiu superar aquela específica dificuldade de licenciamento, não havendo qualquer razão para manter a regra impeditiva, somente por si, já que o objetivo de sua idealização foi atingido. Ora, se a vedação foi criada com o fulcro de viabilizar o empreendimento e por ações alheias à competência da ANEEL, esse escopo foi preterido pelo órgão licenciador. Fica caracterizado que o objetivo da vedação inverteu seu efeito, passando de uma solução para óbice na consecução do empreendimento. Repisa-se que tal vedação foi imposta de forma casuística, justamente por conta dos insucessos anteriores, uma vez que, geralmente, os editais de transmissão apresentam um traçado livre, sob conta e risco dos empreendedores. Essa também é a conclusão, aliás, da Procuradoria Federal junto à ANEEL, que acrescenta que a flexibilização do traçado da linha de transmissão, por se tratar de solução mais vantajosa para o setor elétrico, está apoiada juridicamente no artigo 147 da nova Lei de Licitação e Contratos, da Lei 14.133 de 2021, ao qual acrescenta o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, ambos com redação dada pela Lei 13.655 de 2018. Esses artigos tratam das soluções de irregularidades, incertezas jurídicas ou situações contenciosas na aplicação do direito público na gestão contratual e define balizas para fundamentar eventual solução colaborativa entre poder público e o administrado, as quais entendo que foram atendidas nesses autos. É de se pontuar por oportuno que a mutabilidade dos contratos de concessão para adequá-los às necessidades econômicas e sociais decorrentes da dinâmica do serviço público concedido e do longo prazo contratual estabelecido já foi prestigiada pelo Tribunal de Contas da União. Todos esses argumentos, na minha visão, são suficientes para nos fazer concluir que a alteração contratual requerida é necessária para a consecução da finalidade pública, devendo, então, passar pela solução de compromisso, como bem indicou o relator. Entendo pertinente, ademais, adicionar cláusula contratual específica sugerida pela PF e aprimorada no voto para expressar que a transmissora Acre não poderá, em momento futuro, alegar caso fortuito ou força maior relacionada ao indigenato, a fim de reduzir o risco operacional nos seguintes termos. A concessionária está autorizada a implantar, por sua conta e risco, a linha de transmissão paralelamente às margens da rodovia, sendo que tal fato não representa excludente de responsabilidade para eximir o agente da prestação adequada do serviço, avocar situação de caso fortuito ou força maior, alterar o cronograma de entrada em operação comercial do empreendimento, pleitear aumento ou adicional de receita ou alegar qualquer desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, seja ele presente ou futuro. Do alteamento das torres e dos acessos à linha de transmissão. A transmissora, em seu ofício de 26 de junho de 24, informa acerca da manutenção dos critérios de alteamento das torres e de acessos à linha de transmissão, mesmo no traçado margeando a rodovia 364, aprovada pelo IBAMA. Referente à conformidade do projeto básico, a transmissora esclarece que o trecho de 78 quilômetros paralelo à rodovia, distante em aproximadamente 500 a 600 metros dessa, foi projetado e concebido mantendo os mesmos critérios eletromecânicos do traçado anteriormente disposto e que originalmente contornaria a reserva indígena. Portanto, foram mantidas as estruturas alteadas para minimizar a supressão vegetal e atender às premissas de LI do CIPBA com circuito duplo e mantendo o lançamento de cabos por apenas um circuito, conforme documento revisão 2, emitido pelo ONS em 23 de 11 de 22. Observa-se que a linha de transmissão está distante da rodovia em 500 a 600 metros. Foi necessária a construção dos respectivos acessos. O traçado paralelo à rodovia gerou um custo menor com relação ao traçado original referente a 5 km da linha de transmissão. E também foi pela diminuição da supressão vegetal, a qual ocorreria em plena floresta nativa amazônica. Em contrapartida, ocorreram custos não previstos com a complementação do licenciamento para o CIPBA e respectiva implantação dos programas culturais
naturais de sustentabilidade, bem como o TAC assinado com o MPF referente à compensação pela restrição de uso na faixa de servisão e o corte de 6 árvores da espécie Samaúma. Considerando os custos não previstos arcados pela transmissora referente ao licenciamento para o CIPBA, programas e construções para implantação do CIBE, TAC assinado com o MPF, observando também que as estruturas torres metálicas foram mantidas alteadas para manter as premissas do licenciamento ambiental e do CIPBA. Segundo consta do voto do relator, o alteamento não seria necessário nos locais em que a linha de transmissão margeia a rodovia, conforme entendimento extraído do Memorando 148/2024 da SCE, a partir do anexo 1 do contrato de concessão. De toda forma, ao manter o critério de alteamento e de acesso à linha de transmissão para atendimento às premissas do licenciamento ambiental, mesmo no novo traçado, o empreendimento preserva as condições editalícias originárias para o traçado contornando a reserva indígena. Portanto, em sede de análise de projeto básico, os critérios de alteamento das torres e de acesso à linha de transmissão foram atendidos pelo empreendimento, independentemente do traçado da linha de transmissão, da inalteração da receita anual permitida. No que se refere à adequação da RAP, entendo que a medida estaria dentro do poder-dever atribuído da ANEEL pela Lei 9427, no que trata da gestão de outorga de concessão de transmissão, mas, ao meu ver, não é aplicável ao caso. Como já afirmei neste voto, a modelagem de licitação de linhas de transmissão, em regra, não impõe condicionantes quanto ao traçado, sendo então pacificado na agência que o traçado por si não acarretaria impactos na remuneração percebida pelos concessionários. Essa presunção advém da regra de que a ANEEL licita o serviço de transmissão, ou seja, o transporte de energia entre 2 pontos. O concessionário de transmissão possui total liberdade para definir o traçado sob sua conta e risco, desde que cumpra a obrigação. De fato, no caso em estudo, a ANEEL limitou a liberdade do empreendedor quanto a esse ponto, porque inseriu no certame cláusula editalícia impeditiva de traçado, ainda que o tenha feito de forma legítima e fundamentada. O traçado deixou de ser um fator passivo de qualquer precificação dos lances livremente ofertados pelos interessados, como normalmente é nos demais leilões, e tornou-se uma condição para que todos os participantes do leilão, ainda que a vedação tenha sido restrita a uma pequena área, perto do universo de possibilidade, entendo que essa restrição constitui condição do contrato de concessão 11 de 20. Dessa forma, entendo que o afastamento dessa norma editalícia para autorizar a flexibilização ora almejada constitui uma alteração das condições editalícias e do contrato. Não obstante, entendo que esse afastamento não feriu gravemente a competitividade do certame e explico. Isso porque o edital era expresso e claro quanto à vedação da passagem da linha dentro das terras indígenas, tendo havido, inclusive, a validação por parte da Comissão Especial de Licitação na etapa de esclarecimentos. Diferentemente do relator, entendo que esse esclarecimento reforça o argumento de que todos os participantes do leilão estavam cientes da condição e, sob ela, calcularam seus lances. O próprio diretor Mosna apontou na 18ª reunião pública que a diferença de lances entre o segundo colocado e o vencedor é de R$300 mil, um percentual que equivaleria a 0,14% da RAP. Assim sendo, é especulativo afirmar que a possibilidade de implantar o traçado paralelo à BR era estudada pelos concorrentes, inclusive pelo vencedor, que os lances foram orientados para essa eventual possibilidade. E mais ainda, que a transmissora Acre foi vencedora do leilão com esse fundamento. Essas teses, a meu ver, não se sustentam quando verificamos os deságios dos lances dados no respectivo lote, cujas diferenças entre si foram pouco significativas. Pode descer. Não obstante, eu reconheço que sem a citada condicionante, a sorte do leilão poderia ser totalmente diversa, entendo que a competitividade e a isonomia entre os participantes naquela época foram garantidas, porque não consigo identificar nesses lances que o vencedor tenha precificado opção diversa, a expressamente prevista no edital, até porque, conforme relatado, ele chegou a apresentar ao órgão licenciador como primeira opção a alternativa do traçado contornando a terra indígena em consonância com a vedação editalícia. O que se pode questionar é que, se todos os potenciais interessados pela concessão à época tivessem sabido que essa regra seria afastada pelo leiloeiro, o certame poderia ter contado, eventualmente, com mais competidores, levando também a um eventual deságio maior para os consumidores. Mas, diante do interesse público que se enfrenta com uma obra quase pronta e com um serviço que está prestes a ser finalmente prestado aos consumidores por cujo interesse nos compete tutelar, e dos elevados riscos e custos para o consumidor que enxergo no cenário alternativo de manutenção da regra editalícia e de reinício do processo de licenciamento, não me parece razoável privilegiar o contrafactual, uma situação hipotética que
não temos hoje como saber se teria ou não ocorrido. Conseguindo, portanto, minha concordância quanto à análise levada aos autos pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Serviço de Energia Elétrica e pela Procuradoria, de que a alteração do traçado da linha de transmissão não viola o princípio da isonomia entre os licitantes. Não se sabe, contudo, se eventuais outros licitantes ter-se-iam interessados pela concessão e participado da competição não tivesse prevista a referida vedação. E, por esse motivo, entendo que o afastamento da regra diante do histórico complicado da concessão, conhecido por todos até então, e da competição verificada, não teria o potencial de ofender gravemente a competitividade do certame. Voltando, então, à cláusula editalícia impeditiva do traçado, considerando que sua existência alterou a formação do preço para todos, a realização da hipótese justamente vedada ao concessionário imporia, em tese, a ação deste ente regulador para a correção desses preços, uma vez tratar-se de possível componente dos lances ofertados. O relator apresenta 2 precedentes em que a ANEEL atuou neste sentido, mas que, a meu ver, divergem sobremaneira do caso em tela. No caso da Iatibagi, a principal diferença reside na avaliação adotada pela agência naquela decisão de que o empreendedor possui informação privilegiada que culminou na violação do caráter competitivo do leilão, conforme apontado pela PF nas análises para o caso em comento. Assim, a solução da redução da RAP, no caso da Iatibagi, foi orientada pela necessidade de emular a pressão competitiva que deve existir no processo licitatório e que teria sido prejudicada pelo próprio comportamento da Iatibagi. De todo modo, pontuo que a metodologia de simulação proposta pela ANEEL, no caso de Tibagi, foi baseada em variáveis técnicas, quais sejam valores regulatórios de equipamentos e investimentos, conforme o banco de preços adotados para o leilão, para cabos subterrâneos que não foram implantados pela transmissora, os quais constituíam requisitos obrigatórios do leilão e constavam no escopo do contrato de concessão. No caso da XRTE, a agência anuiu com a redução proporcional da RAP devido ao não atendimento de obrigação contratual técnica explícita em prol da melhor solução socioambiental. Naquela oportunidade, ponderou-se que a flexibilização contratual deveria estar revestida de 2 requisitos fundamentais para a configuração do interesse público: o cumprimento do cronograma da implantação e de entrada em operação dos empreendimentos objeto do contrato de concessão e a necessidade de estar explicitada em valores na RAP do citado contrato a vantajosidade econômica da solução proposta frente à solução originalmente pactuada que constitui na alteração de trecho de 2 circuitos simples por um circuito duplo. Devido a dificuldades tecnológicas encontradas pela empresa em atendimento ao licenciamento ambiental, tal alteração resultou na mudança das condições da prestação de serviço presentes no objeto do contrato de concessão, uma vez que, sabidamente, um circuito duplo resulta em menor confiabilidade que 2 circuitos simples, de modo que não se vê a preservação de equivalência na prestação do serviço contratado na solução encontrada pela empresa. Entendo que essa solução também não constitui um precedente sobre o qual poderíamos nos apoiar para decidir sobre o caso em comento por 2 razões. A primeira é que, no caso da transmissora Acre, a alteração do traçado de linha não decorreu de uma escolha do concessionário ou da própria ANEEL, mas de uma solução que envolveu uma ampla concertação, o que não é raro ocorrer nos casos de complexo... Pode descer, por favor. Licenciamento ambiental, que inclui a anuência e participação da comunidade indígena Catuquina, FUNAI, IBAMA, Ministério Público, além do acompanhamento do Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimento da Casa Civil. É dizer, a exigência de desvio das terras indígenas do edital visou nortear as propostas na licitação, sem, no entanto, contar com a possibilidade de eventual posicionamento diverso das autoridades competentes e da própria comunidade indígena em relação ao traçado da LT 230 KV Cruzeiro do Sul Feijó. Com a mudança fática, antes imprevisível a todos os licitantes e até mesmo a ANEEL, tornou-se inexistente a premissa que fundamentou a inserção da cláusula editalícia. Vou além. A situação atual do empreendimento, com licença de instalação emitida e obras em estágio bem avançado, coloca em razoável dúvida a viabilidade e vantajosidade da execução do empreendimento com o desvio das terras indígenas, como originalmente idealizado no edital. Além disso, tal mudança não acarreta alterações das condições técnicas de prestação do serviço da transmissão de energia elétrica, restando mantido o objeto que define o escopo do empreendimento, considerando os requisitos presentes no edital. Assim sendo, diferentemente do caso da XRTE, na qual a alteração foi justificada para contornar uma dificuldade técnica enfrentada pela concessionária no processo de licenciamento, para a transmissora Acre, a alteração do traçado preserva as condições técnicas de prestação de serviços contratadas, além de não atender interesse da empresa vencedora do leilão, dado que decorreu do desdobramento do processo de licenciamento, que, como já afirmei, é dinâmico e interativo. A exigência surgiu posteriormente ao certame e provavelmente seria imposta a qualquer empresa que viesse a se sagrar vencedora do leilão.
Neste ponto, não tenho como não mencionar o ofício do IBAMA 266/2024, que leva a crer, inclusive, que a vedação editalícia partiu de uma premissa equivocada de que seria inviável o licenciamento pelo órgão do traçado margeando a rodovia diante da falta de êxito da Eletronorte com o licenciamento desse traçado. O IBAMA informa que a Eletronorte nem sequer tinha protocolado os estudos, de modo que o órgão não teria como ter se posicionado sobre essa possível inviabilidade ambiental. Isso me leva a crer que a solução licenciada, de fato, seria imposta a qualquer empresa, inclusive a Eletronorte, se tivesse prosseguido com o licenciamento. Mas não estamos aqui para reimaginar o passado, mas para decidir sobre o futuro. A segunda razão que verifico é que, no caso da XRTE, a então SCT atestou que a alteração de implantação de 2 circuitos simples no lugar de um circuito duplo ocasiona a redução do escopo do serviço prestado. Com efeito, a redução da RAP, naquele caso, se apoiou também na constatação de que o objeto da contratação sofreu diminuição. No caso em análise da transmissora Acre, não houve alteração do escopo. O serviço contratado é o mesmo porque, como se sabe, a definição do traçado é indiferente no que se refere à prestação do serviço que será prestado ao consumidor. Essa conclusão encontra guarida na manifestação técnica da SCE. Outra dificuldade que verifico na tese é a precificação do impacto econômico que a vedação do traçado causou no leilão. Quando pautei o processo pela primeira vez, na 26ª RPO, eu estava inclinada a prosseguir por esse caminho, de buscar precificar o que valeria essa cláusula de vedação e de recomendar uma redução da RAP pelo afastamento dessa cláusula, porque me parecia que esse esforço se justificava para preservar a reputação do leiloeiro. Tanto é que solicitei manifestação adicional para a SCE acerca de eventual recálculo de RAP, considerando mantidas as premissas de alteamento de torres e acessos, tais como justificadas na sessão anterior. Ocorre que, na sustentação oral realizada pelo senhor deputado federal Fábio Paulino Garcia, logo identifiquei que uma tal decisão poderia ensejar uma interpretação de que a agência estaria a reequilibrar o contrato, passando a uma análise de custos relativa a uma definição de traçado em decorrência de uma decisão de licenciamento ambiental, o que contraria perigosamente toda a premissa básica adotada pela agência em suas decisões até hoje, de que o traçado não afeta o serviço contratado pelo consumidor, de modo que os riscos e benefícios associados ao traçado não devem ser compartilhados com o consumidor, mas assumidos pelo agente. E a diferença do caso em comento com relação aos casos já tratados pela diretoria, como a XRTE e ET-Bagi, citados pelo relator, é que, naqueles casos, a redução da RAP foi calculada com base em alterações contratuais originadas de mudanças em requisitos técnicos, aferíveis pela ANEEL do ponto de vista econômico, a partir do escopo do objeto definido no contrato de concessão. A flexibilização necessária no caso da transmissora Acre é de natureza locacional e não técnica, alheia às competências dessa agência. Conforme relatado pela transmissora Acre, inclusive depois que decidi retirar o processo de pauta, a realização do empreendimento dentro da reserva indígena ocasionou a alteração de todo o projeto do empreendimento, impactando não apenas o tamanho da linha, mas de diversos outros aspectos econômicos, como custos relacionados ao CPBA, características das estruturas, restrições de serviços de operação e manutenção, entre outros. Por conseguinte, as condições de execução do empreendimento levaram à configuração divergente do planejado, o que ensejou prováveis benefícios e prejuízos ao empreendedor, os quais, como em qualquer projeto, estão sob conta e risco do concessionário. Considerando que, ao licitar empreendimentos de transmissão, a ANEEL transfere ao concessionário a responsabilidade sobre a definição do traçado, bem como o risco de obtenção das licenças ambientais e o cumprimento de suas condicionantes, não é possível a agência afirmar que, no caso, houve atestada vantajosidade ou prejuízo, como alugado pela agência. Para chegar a essa conclusão, o caminho a se percorrer seria o exame de todos os custos implementados pelo empreendedor, em uma suposta comparação com alternativas viáveis de traçados por fora da terra indígena e suas possíveis precificações e leilão, o que desvirtuaria o modelo econômico de concessões de transmissão, uma vez que se referem a estratégias particulares de empreendedores para a implantação de empreendimento, não conhecidas pela agência e que, portanto, fogem de sua esfera de atuação. Esse é, a meu ver, inclusive, o entendimento que fundamenta também a conclusão da PF, quando afirma que o cumprimento de condicionantes ambientais originárias ou supervenientes faz parte dos riscos assumidos pelo empreendedor na matriz de riscos do contrato, de modo que a alteração do traçado não representa eventual excludente de responsabilidade da concessionária para eximir o agente da prestação adequada do serviço, bem como para alterar o cronograma da entrada em operação comercial do empreendimento ou para pleitear o aumento da receita anual permitida.
Por fim, refletindo sobre a reputação do leiloeiro, firmei minha convicção de que essa parece preservada, mesmo se a agência decidir pelo afastamento da vedação editalícia sem a redução da RAP, pelos motivos já expostos. Para mim, o leiloeiro atuou de boa-fé quando previu talvez uma desnecessária vedação editalícia, que entendo que foi considerada por todos os licitantes para viabilizar um licenciamento e que também atua de boa-fé ao afastá-la diante dos fatos supervenientes que levaram ao efetivo licenciamento, que era o objetivo da mesma regra, e que envolveram o agente, mas também os órgãos e entidades responsáveis por contribuir para a viabilização do empreendimento e preservar o interesse público dentro de suas competências, e da entrega ao consumidor do serviço a ser prestado, preservando o escopo definido no objeto do contrato de concessão. Por todos esses argumentos, manifesto minha discordância quanto à sugestão do relator de pactuar a alteração da RAP contratada para a linha. Da desnecessidade de processo fiscalizatório punitivo. A Superintendente de Fiscalização Técnica de Serviços de Energia Elétrica, SFT, atestou que a implantação da linha está com obras avançadas. O projeto básico foi aprovado pelo ONS nos termos da licença de instalação aprovada pelo IBAMA e a linha possui previsão de entrada em operação ainda em novembro de 24. Ainda, segundo a área, o empreendimento está no acompanhamento diferenciado da expansão da transmissão. O relator destaca, todavia, o posicionamento do agente de afronta ao contrato com a execução de obras contando com a aprovação da flexibilização. Segundo sua argumentação, até que ocorra a flexibilização, o concessionário estaria impedido de executar obras de aproximadamente 36 quilômetros e a fiscalização da ANEEL teria sido conivente com isso. Ainda alega que o cenário permitia a condução das obras atendendo à conformidade regulatória e a concessionária poder ter concentrado seus esforços nos trechos restantes, sem avançar em áreas restritas, mas deliberadamente a transmissora Acre optou por atuar em área proibida pelo contrato. Isso porque o prazo contratual é até março de 25 e a transmissora pretende antecipar a entrada em operação para novembro de 24. Com base no que pude verificar nos autos do processo e depender das reuniões que tive na sequência do meu pedido de vista ao processo, concluo que eu não consigo concordar com essa tese e explico. Em primeira análise, entendo que, a partir da documentação acostada nos autos, não é possível afirmar que a conduta da transmissora Acre foi a única determinante que culminou na solução de viabilidade ambiental da linha de transmissão dentro da terra indígena. A assinatura do contrato de concessão deu-se em 20 de março de 20, e a transmissora Acre deu início ao processo de licenciamento do trecho 2 no IMAC em 16 de setembro de 20. Nesse protocolo, conforme já informava, constava unicamente o traçado da linha de transmissão contornando a terra indígena nos exatos termos do edital. Em razão do fim do convênio da delegação entre o IMAC e IBAMA, iniciou-se inúmeras tratativas do empreendedor junto a esses órgãos para a definição da competência do licenciamento ambiental. Em meio a essas tratativas, consta o protocolo FCA no IBAMA, de 20 de maio de 21, igualmente com o traçado da linha de transmissão contornando a terra indígena. Em 28 de outubro de 21, por meio do despacho de LIC, o IBAMA manifestou discordância em relação à delegação de competência ao IMAC, bem como apontou a necessidade de envolvimento da FUNAI e de consideração de alternativas, inclusive aquela paralela à BR-364. Com efeito, em 17 de novembro de 21, a transmissora Acre realizou reunião de gestão de contrato com a então SCT, formalizada na ata de reunião e no ofício 2121, no ofício 12 de 21. Por meio desses dois documentos, é possível atestar que, ao menos desde novembro de 21, a agência possui conhecimento das dificuldades com a definição do licenciamento ambiental desta outorga, bem como que a realização do traçado dentro da terra indígena era uma possibilidade aventada pelo empreendedor e ou IBAMA, não obstante defesa no edital. Em 11 de janeiro de 22, foi realizada a reunião a respeito do empreendimento, contando com a participação do MME, do SPPI, IBAMA, FUNAI, EPE e ANEEL. Em 22 de novembro de 22 foi emitida a LP. Em 4 de maio de 23 foi emitida a LI, para a implantação da linha de transmissão. Faço apontamento dessas datas para argumentar que, a meu ver, justamente com base na participação da ANEEL em todas as etapas do processo, desde os primeiros pedidos de licenciamento até a atual fase quase conclusiva da obra, não há que se falar em conivência por parte da fiscalização quanto à possível inadequação da transmissora Acre. O que enxergo é que, diferente disso, houve um esforço conjunto de diversos órgãos da governança setorial para alcançar o interesse público, neste caso, a implantação da linha de transmissão. A gestão das outorgas e, por consequência, o acompanhamento de suas obras são realizados de forma transversal na agência, com atividades e responsabilidades compartilhadas entre as diversas áreas da estrutura organizacional.
No caso em análise, mais detidamente pelas áreas de licitação, atual Secretaria Executiva de Leilões, concessões, atual SCE, e fiscalização, atual SFT, que agiram da forma que entendiam mais benéfica ao interesse público. Uma vez que houve a participação de uma ou mais áreas da ANEEL nas reuniões com o empreendedor e nas reuniões de alinhamento com os demais órgãos intervenientes, e ainda esta obra estava inserida nas atividades de acompanhamento de obras, entendo que a agência estava realizando a necessária gestão da outorga que lhe compete. Como já apontado, desde o fim de 21, a transmissora Acre vem realizando interlocuções com os diversos órgãos intervenientes, inclusive a ANEEL, para relatar suas dificuldades e preocupação com a governança desse processo. Em 20 de dezembro de 21, com a licença prévia emitida, a empresa protocolou à ANEEL o ofício 13 de 21, no qual formaliza pedido de alteração do traçado do trecho 2 em razão do licenciamento ambiental. Em 24 de janeiro de 23, por meio do ofício 18, a empresa solicitou novamente à ANEEL a alteração do contrato a fim de que o traçado deixe de contornar a reserva indígena. Em junho de 24, a agência deu início ao processo decisório desse pedido. Isso porque, do que pude depreender do que me foi relatado na reunião com a MME, tanto a MME quanto a ANEEL consideravam improvável o êxito no licenciamento, com o traçado passando pela terra indígena, dada a frustração desse mesmo empreendimento concedido à Eletronorte anteriormente. Dessa forma, as unidades organizacionais da ANEEL, que realizam a gestão da outorga, instruíram essa solicitação quando o agente logrou êxito na emissão da ELI pelo IBAMA para o traçado vedado pelo edital, porque considerado pelo licenciador o de menor impacto socioambiental. Isso quer dizer que o empreendedor buscou com antecedência uma definição desta agência quanto à situação contratual do empreendimento. E, ao que me parece, não apenas a ANEEL, como todos os outros órgãos setoriais envolvidos, contribuímos com a falta de uma clara e segura sinalização quanto à conformidade ou não das ações realizadas. Avalio como louvável, portanto, sua postura diligente de tomar as decisões que lhe foram possíveis, com a transparência devida perante o poder público, para obter o sucesso do empreendimento, assumindo os riscos dessas decisões, que, ao final, culminarão na consecução do interesse público. Notei no voto do diretor-relator inconformismo com as decisões tomadas pelas unidades organizacionais ao longo deste processo, possibilitando ao agente considerar a implantação do empreendimento no traçado vedado, mas me permito ponderar que a gestão de outorgas, em especial na fase de implantação de empreendimentos de elevada complexidade socioambiental, como é o caso em tela, é tarefa que requer muita flexibilidade e adaptação de todas as áreas, órgãos e entidades, além do próprio agente, envolvidos no processo iterativo, que é o licenciamento ambiental. Quando o objetivo de todos é o da viabilização do empreendimento com menor impacto socioambiental e no menor prazo possíveis. Para a diretoria colegiada, pode ser pouco conveniente decidir sobre o fato já constituído. Por outro lado, pondero que o envolvimento da diretoria na decisão de etapas intermediárias desse processo pode engessar e atrasar indesejavelmente o tão perseguido licenciamento ambiental. Trata-se de questão de governança interna ANEEL, que pode ser sempre aperfeiçoada, podendo-se considerar que, em eventuais casos futuros de outorgas com licenciamento ambiental de semelhante elevada complexidade, as unidades organizacionais solicitem o sorteio antecipado da relatoria do processo para que o relator possa avaliar tempestivamente em que momento seria melhor levar tal decisão para apreciação do colegiado. Ainda não vejo a razão na linha de argumentação de que o empreendedor era possível postura diversa da verificada, que ele poderia concentrar seus esforços nos trechos restantes, sem avançar nas áreas restritas, já que ele possui prazo contratual até março de 25 e deliberadamente optou por antecipar a entrada em operação comercial. Esse racional nos leva, a meu ver, à posição de penalizar o agente que demonstrou capacidade e eficiência na obtenção da licença ambiental e execução das obras, que é o que se espera de qualquer empreendedor diligente, sobretudo nesse caso que envolvia grande complexidade técnica e socioambiental. Ademais, a antecipação da entrada em operação comercial vai permitir um alívio tarifário no curto prazo, com grande potencial de benefícios para todo o setor elétrico, uma vez que a cada mês sem a interligação do Cruzeiro do Sul, adiciona-se cerca de 20 milhões na conta dos consumidores de energia. Para mim, ficou evidente, no caso da hora apreciado, que o empreendedor se percebeu em difícil posição, tendo que fazer uma escolha entre duas arriscadas. Atrasar o cronograma, aguardando o julgamento pela ANEEL do seu pedido de flexibilização e tentar, no futuro, muito provavelmente sem sucesso, uma excludente de responsabilidade, ou entregar a obra no prazo com um traçado distinto do consignado no edital, conforme licença de instalação emitido por instituição federal competente.
Assim sendo, na minha opinião, a postura do empreendedor foi diligente, proativa, transparente e, no caso concreto, atendeu às expectativas do que é esperado de um concessionário, porque revelou o esforço adequado para adimplir integralmente com o contrato, inclusive no que se refere ao acompanhamento pelos órgãos intervenientes. Sugiro, portanto, retirar o item 3 do dispositivo do voto relator, por entender que não há necessidade de instalação de processo punitivo relativo ao descumprimento do contrato de concessão. Por fim, no que se refere aos termos de liberação para o trecho Rio Branco, Feijó e ressarcimento dos valores dos relatórios R2, R3 e R4, acompanho o voto do relator. Pode descer para o dispositivo. Diante de todo exposto e do que consta do processo, voto por acatar parcialmente o pleito da transmissora Acre, no sentido de flexibilizar o contrato de concessão celebrado com a transmissora Acre, de modo a permitir a implantação da linha nos termos da licença de instalação, atravessando a tribo indígena e margeando a BR. Estabelecer a flexibilização do contrato de concessão, que a flexibilização terá vigência após a assinatura do termo. Determinar que o termo aditivo a ser assinado com a concessionária em até 90 dias, contados a partir da presente decisão, inclua cláusula de responsabilização expressa nos termos apresentados na fundamentação. Caso o termo aditivo seja celebrado no prazo de até 90 dias contados a partir da presente decisão, atestar a conformidade do projeto básico do contrato de concessão, elaborado pela transmissora Acre, determinar que a SCE comunique ao Ministério de Minas e Energia a respeito da flexibilização contratual. Caso o aditivo não seja celebrado no prazo de até 90 dias contados a partir da presente decisão, estabelecer que a flexibilização de que trata o item 1 não terá validade, indeferir o pleito da transmissora Acre, manter as condições originais do contrato, não afastar a conformidade do projeto básico do contrato de concessão elaborado pela transmissora Acre, determinar que o agente desfaça qualquer interferência realizada em desconformidade ao contrato por sua conta e risco, inclusive do ponto de vista econômico-financeiro, e determinar que a SFT acompanhe a retirada dos ativos e, em caso de descumprimento, dê início a processo administrativo punitivo. Reconhecer a totalidade dos valores correspondentes à segunda fatura referentes aos estudos vinculados à concessão, descritos da 12ª subcláusula da cláusula 4ª do contrato de concessão 11 de 20, conforme fundamentação no voto do relator acerca dos relatórios R2, R3 e R4. É o voto. Me cansei de ler. Abre a discussão, por favor. Abra a discussão, diretor relator, por favor. Não, é porque o diretor-geral substituto tem que abrir o voto. Discussão. Tá, e como o voto de relatoria é minha, eu vou tentar endereçar alguns pontos aqui colocados no meu voto e também nos pontos endereçados no voto da eminente relatora do voto vista, né? Bom, primeiro, sinalizar que a minha concordância com a maior parte do voto da diretora Agnes, no intuito de que o interesse público aqui sobrevém a todas as irregularidades apresentadas no processo e que o interesse público, ele, pelo volume de dinheiro que essa obra concerne, essa obra, entendo que o vencimento dessa etapa, eu acho que o meu voto encaminhou de forma correta. O que eu venho novamente defender aqui é que a flexibilização do contrato deva ser em virtude do interesse público e dos valores envolvidos na tarifa do consumidor, o qual foi acompanhado pela diretora Agnes. Nesse sentido, estamos de acordo e concordo aí com os pontos trazidos pela diretora Agnes. Agora, passar aos pontos que eu tendo e aí a discordar e me respeitando o máximo a vênia diretora Agnes, não conseguiu me convencer das suas alegações. A primeira delas, eu vou tentar fazer de trás para frente para ver se fica mais fácil aqui para mim. Quando, no parágrafo 101, que relata a diretora Agnes, notei no voto do diretor inconformivos com as decisões tomadas pela unidade organizacional ao longo do processo, possibilitando a gente considerar a implementação do empreendimento assado vetado. Primeiro que não tem inconformismo nenhum meu. Tem uma delimitação de competência.
não compete à área técnica, qualquer que seja a área da ANEEL, liberar uma obra contra uma vedação editalícia e uma vedação contratual. Então, não é inconformismo com autorização que a área técnica deu para isso, mesmo porque ela não deu. Ela faz uma recomendação de nota técnica, a ANEEL, a diretoria, em análise, compete, sim, flexibilizar ou não o processo. Então, não é inconformismo, não. É uma decisão de defender a competência dessa diretoria. Não cabe à ANEEL fazer isso. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, não há inconformismo nenhum meu, há uma defesa das prerrogativas de diretoria. Acho que é prerrogativa, é competência da diretoria e não cabe ninguém, não cabe à área técnica invadir essa competência, como não fez. Apenas fez uma nota técnica recomendando. Esse é o primeiro ponto. E aí, outro inconformismo, não um inconformismo meu, mas aí tentando também levar isso a um outro ponto, é quando você traz aqui no seu voto, no parágrafo 85, que a Superintendente de Fiscalização Técnica e Serviços de Energia Elétrica, SFT, atestou a implantação da linha 230 Feijó-Cruzeiro do Sul. A OAC está com obras avançadas, projeto básico aprovado, nos termos de licenciamento de instalação e projeto aprovado pelo IBAMA. E a linha possui previsão de entrada de operação em novembro deste ano. Ainda, segundo a área técnica, o empreendimento está acompanhando diferenciada expansão, todavia. O relator, todavia, o posicionamento da gente afronta quanto à execução. E aí, me permita mais uma vez discordar. Eu oficiei a área técnica de fiscalização da ANEEL e, como trouxe a diretora Agnes aqui, a resposta foi que o empreendimento está em conformidade com o projeto básico, com licenciamento ambiental. Me permita a minha ignorância, mais uma vez, não cabe à área de fiscalização dessa casa fiscalizar projeto se ele está conforme licenciamento ambiental. Cabe ao projeto básico, mas a primeira premissa que cabe a essa fiscalização é ver se o agente está cumprindo o contrato. E eu não vi resposta nesse autos, doutor Fernando, da área da fiscalização, indicando para mim se o agente cumpriu o que está contratado ou o que está no edital. E aí, entendo que descumpriu. Existia uma previsão, não caberia à área de fiscalização da agência falar que está correto se tem um descumprimento contratual. Por isso que a recomendação do meu voto era para abrir um processo de fiscalização, porque eu entendo que há um descumprimento por parte da agência, por parte do empreendedor, e a agência há a obrigação de ofício de fiscalizar, ainda mais depois de um memorando da diretoria, do diretor-relator, oficializando que existia uma inconformidade, o que não foi feito. Então, assim, isso é um ponto que eu acho que entendo, não acho que a superintendência agiu de forma proativa, de resolver o problema. Não cabe essa proatividade se está em desconformidade com o contrato e com o edital. Outro ponto que eu gostaria e aí, só complementando esses dois pontos, no parágrafo 107, sugiro, não. Assim sendo, na minha opinião, a postura do empreendedor foi diligente, proativa, transparente e, no caso concreto, atendeu a expectativa, o que se é esperado de uma concessionária. Minha opinião, relatado no meu voto, e quanto ao contrato de concessão e quanto a uma vedação editalista, para mim não significa proatividade. Na minha humilde opinião. Não existe transparência. E aí eu vou contextualizar, por último, tentar contextualizar a diferença de precedente. Não existe precedente. A precedente não significa que os casos são semelhantes, são exatamente iguais. São casos semelhantes. No caso da XRTE, por que é diferente? Porque houve uma análise prévia por essa diretoria do pleito do agente. Se, no caso em tela, esse processo tivesse vindo à diretoria com o pleito, pedindo para alteração do contrato antes da execução da obra, entendo aí, nesse momento, o momento correto de trazer esse processo para a análise da diretoria, estaríamos exatamente no mesmo patamar da XRTE. Por quê? Porque ali caberia a ANEEL, antes,
precedentemente, analisar. Primeiro, vai flexibilizar? Eu manteria meu voto no sentido de flexibilizar. Entendo que a possibilidade seria aquela, que nós iríamos ver, discutir com o IBAMA, o que eu fiz, tá? E, em todo o contexto, entendo que o interesse público prevaleceria, e aí, sim, aqui, nesse momento, a gente ia discutir. Houve uma alteração? Houve, não houve? Há uma alteração do objeto? Há a questão... Isso tudo teria uma discussão prévia. O que não foi, que o que foi vetado a essa diretoria discutir isso. Por quê? Porque a obra está pronta. Então, assim, a diretoria não teve a oportunidade de fazer a mesma discussão que houve no processo da XRTE, que foi discutir previamente a alteração na linha de transmissão. Concordo que o objetivo da linha de transmissão no nosso leilão é risco total do empreendedor. Mas existia uma vedação. Então, eu acho que dos que eu anotei, só tem um outro ponto que eu gostaria de levantar também, que eu penso discordar um pouco da diretora Agnes, que é no parágrafo 7.9, que traz a diretora Agnes no sentido de que a flexibilização necessária no caso da transmissora Acre é de natureza locacional e não técnica. Alheia as competências da ANEEL. Alheia as competências da ANEEL, e aí queria entender por que alheia as competências da ANEEL se existe uma vedação editalícia e uma vedação contratual. Se não for competência da ANEEL e da diretoria, e não das áreas técnicas, decidir sobre essa flexibilização, eu não sei o que é competência da ANEEL. Se está alheia a competência da ANEEL, no caso em tela, eu me permito discordar mais uma vez, mas eu vejo com muita preocupação dizer que isso está alheio. Quem decide sobre o contrato, o edital e o contrato de concessão, qualquer tipo de flexibilização nele, e muito bem fundamentado, como eu entendo que foi no meu voto e no seu voto também, mas não é alheia à vontade, à competência da ANEEL. Então, eu queria fazer assim, esse simples resumo, aqui adiantando que concordo com a flexibilização da maneira que trouxe no meu voto, foi acompanhado pela diretora Agnes, mas mantenho a integralidade do meu voto de instaurar aí um ponto que foi também levantado, que é os valores da RAP, lá de alteamento ou não das redes. Apesar de constar do projeto básico, eu estou seguindo integralmente uma posição da SCE, que entendeu no memorando, eu não vou lembrar o número, 108, 109, que o alteamento era desnecessário, por isso que foi calculado os valores que chegaram para mim no memorando, que foram aplicados na glosa do valor da RAP. É o que eu tinha que colocar. Obrigada, diretor Mosna. Não quer encaminhar essas respostas, depois eu faço as minhas considerações? Não, eu prefiro junto, que de repente tem coisas em comum que eu posso endereçar. Tá certo. Bem, então, tentando organizar aqui os pontos que eu tinha separado, primeiro fazer um registro aqui particular, meu. No parágrafo 102, é colocado que seria pouco conveniente, da maneira que foi encaminhado esse processo, porque afastou a possibilidade da diretoria tratar do assunto, pelo menos no tempo correto e da maneira mais adequada. E aí eu penso que, aí é a minha visão particular, não é apenas pouco conveniente. Na verdade, aí acaba que redunda numa lógica de subtração de atribuições da diretoria, porque nós estamos aqui, pelo que eu estou entendendo, tratar de flexibilizar um contrato. Mas isso aí era apenas um registro que eu gostaria de fazer. O meu ponto em relação ao voto é que, do que eu pude compreender, é basicamente o entendimento da relatora de que a alteração contratual ela diz respeito a uma gestão da outorga. Eu entendi que o ponto é esse. E aí, da minha parte, eu queria entender qual que é da onde que se tira a compreensão de que estamos aqui a tratar de gestão de outorga. Qual que é o fundamento? É editalício? É contratual? É resolução nossa, normativa? É da legislação? Que eu vi que tem um ponto, inciso 4º, artigo 3º da lei. E ponto. Mas nós estamos aqui, na prática, a tratar da contratação do serviço de transmissão
E aqui seria, então, o momento de analisar se está sendo construído ou não aquele ativo em conformidade com o edital e em conformidade com o contrato. Esse daí que é o meu primeiro ponto, para eu poder prosseguir nos demais, era entender qual que é o fundamento, se ele se resume a essa menção à legislação. Eu acho que talvez o Ludmila possa ajudar, mas possivelmente está no regimento, né, das competências da SCE, mas tem, aqui eu não sei, o voto é muito longo, tem um parágrafo aqui que trata justamente das atividades que eu entendo que estão dentro da gestão de outorga, e aí, considerando, óbvio, né, as competências das áreas, e por isso que eu menciono que elas... Quando a gente pensa de um empreendimento que vai desde a licitação até a implantação e depois o monitoramento, né, eventualmente, né, na fase de operação, se tem alguma inconformidade, então passam desde o leilão até o acompanhamento, né, da implementação do empreendimento, do que eu entendo é seguido pela SCE e pela SFT, e depois, possivelmente, também por essas áreas na fase da operação, mas as competências das áreas. Mas, assim, eu entrei assim, muito genericamente nas atividades que compõem isso, mas eu acho que fundamentada, tá? É muito mais na experiência que é a gente ter empreendimentos que eles vêm de um planejamento até uma implantação e que depois eles entram em operação e tem um outro segmento aqui dentro da agência. E aí, o que eu tentei representar no voto é o quanto que, principalmente, né, na fase de implantação de um empreendimento com elevada complexidade ambiental como essa, existem diversas circunstâncias em que o agente e os órgãos e entidades envolvidos estão buscando construir uma solução que viabilize. Então, é isso, tá, diretor Mosna? Não, tudo bem, é porque realmente no voto tem uma abordagem em cerca de 3 parágrafos, 27, 28, 29, em que fala que a gestão de contrato busca administrar a execução de empreendimentos de forma a garantir conformidade, abrange desde a fase pré-contratual, e aí faz referência aqui ao artigo 3º, inciso 4º, da Lei 9427. Mas o artigo 3º, inciso 4º, ele é bastante genérico e ele se reporta à agência em si, que seria, além das atribuições previstas, compete à ANEEL gerir os contratos de concessão, de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios, com órgãos estaduais, de concessões, permissões dos serviços de energia elétrica. E aí, então, entendendo que ele estava bastante genérico e podendo se reportar a praticamente todas as atividades da ANEEL, eu achei que valia a pena analisar estritamente o contrato de concessão, que nós estamos aqui a apreciar a eventual flexibilização. E o contrato de concessão número 11, de 2020, quando ele trata do objeto dele, ele fala que o contrato regula a concessão de serviço público de transmissão para a construção, operação e manutenção das instalações. Aí nós temos, então, as condições de prestação de serviço, que a prestação de serviço, a transmissora terá liberdade na direção de seus negócios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, observados os termos do contrato, a legislação específica, enfim. O contrato, ele diz que devemos observar, enfim, o próprio contrato. E aí tem um ponto que eu acredito que, para mim, ele consegue endereçar o que seria a gestão de outorga. E não seria uma gestão de outorga tal como está no voto. Por quê? A cláusula 4ª e na 15ª subcláusula, então, cláusula 4ª, subcláusula 15ª, diz, são ainda obrigações e encargos da transmissora com a concessão, ou seja, numa perspectiva da outorga. Organizar e manter atualizado o registro, inventário de bens vinculados à concessão, de acordo com o manual de contabilidade, bem como zelar pela integridade e em segurança de suas instalações, não alienar, ceder ou dar em garantia ativos vinculados sem prévia e expressa autorização da ANEEL, observar o disposto em regulamento da ANEEL sobre oferecimento em garantia da receita, cumprir e fazer cumprir normas legais e regulamentares, respondendo perante o poder concedente, enfim, gestão da outorga. E por que eu digo isso? Porque nós temos no próprio contrato a cláusula 9ª, que fala da fiscalização do serviço. E na cláusula 9ª, segunda subcláusula da cláusula 9ª, diz, a fiscalização da ANEEL não exime nem diminui as responsabilidades da transmissora quanto à adequação das suas obras e licitações ao objeto da licitação. Aí se recordando que o edital, ele impossibilitava a construção da linha de transmissão em terra indígena. Então, para mim, nós não estamos tratando de gestão de outorga, mas de atividade de fiscalização do contrato pela agência.
E nós conseguimos também observar isso quando nós vemos a cláusula 17ª do contrato, que trata dos riscos do negócio, que diz, a primeira subcláusula da cláusula 17ª, são riscos de responsabilidade exclusiva da transmissora, e aí tem a letra M, o licenciamento ambiental. Ou seja, para mim, a perspectiva que nós tratamos aqui, ela não pode sequer ser considerada como gestão de outorga, porque nós estamos vendo que, pelo contrato, gestão de outorga é um aspecto mais documental, autorizativo, pela agência em relação ao outorgado. Nós estamos aqui a tratar de uma atividade de fiscalização, que é da essência da agência reguladora, e especialmente em relação ao licenciamento ambiental. Por que eu fiz o questionamento inicial? Porque, da maneira que está posta no voto, dá-se a entender que todas as interações vinculadas ao que poderia ser o licenciamento ambiental, que, num primeiro momento, como está no voto, imaginava-se que não era possível, reuniões com o PPI, reuniões com o MME, enfim, um conjunto de reuniões em que, frise-se, não teve o envolvimento, participação, anuência e concordância da diretoria, tratava de uma questão de licenciamento ambiental, que o contrato ele determina que seja obedecido pelo agente e que o edital impossibilitava que fosse construído aquele ativo de transmissão em terra indígena. Então, assim, de início, a minha discordância ela acaba não sendo contra pontos do voto, mas contra o fundamento. Porque se o fundamento é entender que estamos aqui a tratar da gestão de outorga, como está dito no voto, inicialmente, penso que o pedido de alteração contratual deve ser analisado de forma pragmática, à luz do interesse público envolvido e desapegado de qualquer convicção quanto à possível conduta inadequada da transmissora Acre. Isso porque a matéria de alteração contratual é inerente à gestão da outorga de concessão e não necessariamente à fiscalização do serviço. Isso está no início do voto e, ao final, no parágrafo 101, nós temos a conclusão, no 101, notei do voto do diretor-relator, em conformismo com as decisões tomadas pelas unidades, possibilitando a agente considerar a implementação do empreendimento no traçado vedado, mas me permito ponderar que a gestão de outorgas, em especial na fase de implantação de empreendimentos de elevada complexidade socioambiental, como é o caso em tela, é tarefa que requer muita flexibilidade e adaptação de todas as áreas, órgãos e entidades, além do próprio agente, envolvidos no processo interativo, que é o licenciamento ambiental, quando o objetivo de todos é o da viabilização do empreendimento com o menor impacto socioambiental e no menor prazo possível. Até poderia ser esse daí o ideal, mas, na prática, nós devemos observância ao contrato, sob pena de rasgar o contrato e retirar toda a credibilidade em relação a todos os agentes que cumprem contratos. Então, por mais que se tente emprestar qualquer tipo de flexibilização, na prática aqui nós temos um edital que impedia a construção de ativo de transmissão em terra indígena e nós temos um contrato que se pretende flexibilizar sob um fundamento que eu não concordo, que seria, então, entender que nós estamos tratando aqui de gestão de outorga. Esse que era o ponto. É que eu não estou com a portaria aqui, mas a questão da gestão da outorga está na portaria de vocês? Mas, assim, de qualquer forma, você pode procurar, Ludmila, se você quiser, nesse paralelo, mas, assim, vamos lá. Se a gente fala, se eu sigo o seu raciocínio, então não existe atividade de gestão da outorga? Existe, prevista na cláusula 4ª, subcláusula 15ª do contrato, que, como eu li, é uma atividade de caráter mais cartorial administrativo. Ela diz, basicamente... que fala assim, sobre as obrigações... São ainda obrigações e encargos da transmissora com a concessão. Eu acho que é reduzir muito o que seria uma atividade de gestão de outorga. Assim, entendo que essa é a parte que está contratualizada, digamos assim. Mas só para tentar estressar o argumento, se efetivamente nós tivermos, afastado desse caso, para entender o que seria gestão de outorga, uma transmissora que descumpre marcos temporais em relação à execução daquela construção do ativo. Então, será uma atividade de gestão de outorga ou de fiscalização por descumprimento contratual? Eu acho que são as duas coisas, e uma coisa não afasta a outra, não, tá, diretor Mosa? Assim, eu acho que E aí, só para deixar muito claro, o que eu observei, que está relatado no voto, é que as superintendências que acompanharam a discussão não, que nem até falou o diretor Tídia, né? Assim, no fundo, não assumiram a nossa competência de decidir, tanto é que chegou aqui. O que
eu denotei como o inconformismo é o momento em que chegou isso para discussão, e eu acho que nem você trouxe lá no caso da XRTO, isso foi feito em outra etapa da discussão. Então, uma coisa não afasta a outra. Assim, eu acho que existe um trabalho que é tentar viabilizar empreendimentos do qual fazem parte muitos órgãos e entidades. E aí, do que eu vejo que é talvez a preocupação a priori, o que você está querendo dizer é que não poderia ter sido feito. É isso que eu estou entendendo do que você está me dizendo. Mas aí eu prefiro que você esclareça, se é isso que você está dizendo. Não, porque em todos os dispositivos do contrato que eu aqui fiz a leitura, porque o contrato ele é extenso, ele tem cerca de 36 páginas. Eram as obrigações da concessionária, eram as atividades que ela deveria obedecer em relação ao contrato, o que se caracterizaria como atividade de fiscalização, o que poderia ser entendido como gestão de outorga. O voto, ele coloca o que seria gestão de outorga. Uma visão que, num primeiro momento, poderia ser assim, um entendimento da relatora. Por isso que eu perguntei qual... Deixa eu só... Assim, não é, mas assim, eu pedi só para eles me mandarem os termos, tá? O que está no regimento interno. Então, aqui, vamos lá. Concessões, permissões e autorizações. Aprovação de estudos de inventário, viabilidade econômica, projetos e aproveitamentos hidrelétricos, autorizações de serviços de geração, autorizações de serviços de instalação, incluindo aquelas destinadas aos acessos... Ai, meu Deus, espera que está andando aqui. Aos acessos... Só um minuto, que é muita informação. Acesso de unidades consumidores à rede básica, autorizações de serviços de instalação e de distribuição, autorizações de instalações de várias autorizações. Espera aí. Aqui, ó, gestão da compensação financeira, gestão da execução de garantias, instrução técnica e econômica prévia para processos licitatórios, de contratação, de concessões de transmissão, instrução técnica e econômica de parcelas adicionais de receita, entre outros. E depois aqui tem uma coordenação específica aqui também, que chama Coordenação de Gestão de Concessões e Autorização de Geração, que acompanha a gestão das outorgas de concessão e autorização, analisa pedidos de alteração de características técnicas das usinas, bem como... Ai, peraí, que fica andando aqui esses elementos. Bem como as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito, inclusive aqueles que comercializam energia no ACR, exceto aqueles de fonte hídrica, analisa pedidos de alteração de cronograma ou de prazo de plantação, de empreendimento, analisa pedido de transferência, de titularidade, analisa pedido de recomposição de prazo de outorga, analisa pedido de prorrogação de concessões, analisa pedido... Então, aqui tem várias análises que passam por lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Então, assim, e aí, assim, eu acho que como está descrito, né, no regimento interno, esse mundo de atividades que ocorre desde sempre. E aí, o que eu queria deixar mais claro, né, diretor? No fundo, assim, a ANEEL somos nós, o colegiado, mas são as áreas técnicas também. Eu acho que o que preocupa do nosso posicionamento, eu tentei trazer isso no item no voto, é um pouco a questão da governança, o quanto que, eventualmente, uma discussão tão séria como essa, né, que leva a afastamento de cláusulas editalícias, estava ocorrendo sem a distribuidora poder se posicionar, a diretoria poder se posicionar tempestivamente, né, em um momento mais anterior do processo. E aí, a meu ver, isso é algo que a gente, de fato, tem que, e diante, acho que de um caso como esse, aperfeiçoar. Mas... Eu acho que isso que você chamou de inconformismo, não é um conformismo na minha visão. Não, eu queria até perdoar, porque assim, eu sempre tento escrever tentando adjetivar o mínimo possível. Não, eu só tô, esclarecimento, que é exatamente o que eu penso. É defender a competência da diretoria, decidir nos casos que compete a ela mesma. E em um caso de tão gravidade, de tão importância, uma linha de transmissão que é de vital para o setor elétrico brasileiro, chegar a um processo que não tem mais a diretoria como decidir, foi o que mais me preocupou. Não é inconformismo, é o direito de definir. Mas apenas aqui para voltar e tentar colocar de modo muito claro qual que é o ponto. O diretor Ricardo tinha até agora há pouco falado que a questão ela envolvia o projeto básico. Não foi? A questão que nós estamos tratando. Veja como nós não podemos entender que é gestão de outorga. O contrato, cláusula 4ª, obrigações e encargos da transmissora. 5ª subcláusula, ressalvadas as exceções previstas na legislação e neste contrato, não serão consideradas pela ANEEL quaisquer reclamações da transmissora que se baseiem, entre outros fatores, 1. Na inadequação ou inexatidão dos estudos e projetos disponibilizados. Ou seja,
o leilão tinha um edital que dizia que não podia construir linha de transmissão em terra indígena. O contrato fala que não é admitido qualquer tipo de reclamação que se baseie em projeto. E aí nós vamos entender que tudo isso é possível porque está dentro de uma grande caixa chamada gestão de outorga. Não, a gente vai entender que isso é possível porque foi decisão do licenciador. Assim, se o objetivo da vedação era efetivar o empreendimento, porque do que eu li, relatei no voto, erroneamente, a gente colocou aquela cláusula no edital, porque a Eletronorte não teria conseguido fazer licenciamento. E o próprio IBAMA diz lá que a Eletronorte não chegou nem a protocolar aqueles estudos naquela época. Então, assim, o objetivo disso não é em nome de gestão, é em nome de viabilizar o empreendimento. É disso que a gente está falando. E aí a gente está falando de uma cláusula editalícia que não tinha, né, quando eu escrevi lá das questões, ela não estava lá porque a gente entendia que isso era melhor para a prestação do serviço, porque passar na rodovia presta um serviço diferente de não passando na rodovia. Ela estava lá para viabilizar o licenciamento. E aí o processo todo, com uma equipe muito grande da agência e do Ministério, e da PPI, e da IPED, não sei o que lá, foi como faz para licenciar? E aí, do que eu entendi, eles foram 2 vezes no licenciador levando o traçado, passando por fora da terra indígena. E o IBAMA pediu 3 alternativas e indicou que uma dessas, para constar, seria justamente essa passando na rodovia. E licenciou essa. Então, é disso que a gente está falando. Mas eu entendo que nós estamos falando disso, o debate ele gira em torno disso, mas nós não podemos simplesmente chegar em algum lugar sem qualquer tipo de fundamentação. E, como eu li aqui, o fundamento do voto, ele permite a flexibilização baseada em um entendimento do que seria gestão de outorga. À luz do que está no contrato, isso não é gestão de outorga. Então, se o objetivo é flexibilizar o contrato, deveria ter um outro argumento, porque gestão de outorga não é isso que nós estamos analisando aqui. Nós estamos vendo que, pelo contrato, isso é atividade de fiscalização e, ao mesmo tempo, é uma matéria que não permite reclamação pelo concessionário. Esse que é o meu ponto. Bem, eu acho que eu discordo de você. No fundo, não se trata de reclamação do concessionário na medida em que eles tentou seguir o que estava no edital e no contrato. E, justamente, quando a gente fala de gestão de outorga, historicamente, é justamente em que medida o que a gente contratou é o que, de fato, é passível de ser entregado. E aí, qual o juízo de valor que a gente pode fazer sobre justamente se a gente afasta ou se a gente não afasta as coisas do contrato. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, é sobre isso. Então, assim, eu me permito discordar do seu entendimento. Votar? Em votação? Eu mantenho meu voto. Eu acompanho o relator. E eu mantenho meu voto e... Isso, e o diretor Sandoval, o diretor-geral Sandoval, ele tinha anunciado aqui, me comunicado que acompanharia o seu voto. Então, nesse caso, não temos. Nesse caso, tem uma situação de empate, né? 2-2, ele fica pendente para decisão quando tiver um 5º diretor. No caso concreto, qual que é a estimativa de entrada em operação comercial desse empreendimento? Está no voto em outubro de 2024. Então, em menos de um mês. Tem alguma consequência o fato da deliberação ficar pendente de maioria para fins de entrada em operação comercial do ativo? Sem alteração do objeto, né, do contrato, a gente não consegue aprovar o projeto básico. Sem essa aprovação, ele não consegue avançar nos estudos e na entrada em operação da linha. Que dia de outubro? Não, falou... Março de 25 contratualmente antecipado para outubro de 24, não é isso? Não, então, o que está no voto que a gente tinha pegado com a área é outubro. É LO que é outubro. Eu acho que está no voto lá é outubro. Então, não, tudo bem. Temos tempo para ter um 5º diretor, seja indicado pelo presidente sabatinado pelo Senado, seja por lista de substituição. Tenho certeza que, com toda a presteza e celeridade que o Ministério de Minas e Energia emprega, não fará com que esse empreendimento sofra qualquer tipo de consequência. Então, esse era o último processo, né, na pauta, e com isso a gente declara encerrada, né, a reunião pública ordinária. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui.